Bem-vindo ao canal e audiolivro. Conheça a plataforma Odyssey, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odyssey.com/e-audiolivro. Capítulo 16. Legba. Ei, babaca, Hale cutucou não lá muito de leve nas costelas. Tira a bunda daí. Ele despertou, lutando contra o cobertor de crochê, contra as formas semidefinidas de inimigos desconhecidos, contra os assassinos de sua mãe. Estava em um aposento desconhecido, que podia ser qualquer lugar. Molduras douradas de plástico em um monte de espelhos. Papel de parede vermelho aveludado. Já vira Gothics decorarem os quartos assim, quando podiam se dar ao luxo, mas também vira os pais deles decorarem apartamentos inteiros no mesmo estilo. Rhea lançou uma trouxa de roupas na espuma e enfiou as mãos nos bolsos de uma jaqueta de couro preto. Os quadrados rosa e pretos do cobertor estavam enfronhados em torno da cintura de Bob. Olhou para baixo e viu o comprimento segmentado da centopeia, submerso em uma trilha de tecido cicatricial róseo recém-formado, da grossura de um dedo. Beauvoir lhe dissera que aquilo acelerava a cicatrização. Tocou a cicatriz nova com um dedo hesitante e descobriu que doía, mas era suportável. Levantou a vista para Rhea. Tira a tua bunda daqui, ele disse, mostrando a ela o dedo. Eles se encararam por alguns segundos, sobre o dedo médio erguido de Bob. Então, ela riu. Tá bem, ela disse, você ganhou. Vou te deixar em paz. Mas pegue essas roupas e se vista. Deve ter algo que sirva. Lucas tá vindo para te pegar, e ele não gosta de ficar esperando. Pois ele parece um cara bem calmo para mim. Começou a remexer na pilha de roupas, descartando uma camisa preta com estampado impresso em ouro desbotado, uma peça de cetim vermelho com uma franja de couro falso branco nas mangas, uma coisa meio preta como um colã com quadrados de algum material translúcido. Ei, ele disse. Onde arranjou isto? Não posso usar uma merda destas. É do meu irmão menor, Rhea disse. Do ano passado, e é melhor você vestir essa bunda branca antes que Lucas chegue aqui. Ei, isso é meu. Agarrando o colã, como se Bob estivesse a ponto de sair correndo com ele. Ele pegou a camisa preta e dourada e se atrapalhou com os fechos convexos feitos de pérolas negras falsas. Encontrou um par de jeans pretos, mas eles se mostraram folgados demais e cheios de plissados, não pareciam ter bolsos. Só tem esta calça. Ai, meu Deus, ela disse. Eu vi as roupas que o Pi cortou de você. Cara, você não é nenhum gênio da moda. Só se vista, tá bem? Não quero problemas com o Lucas. Ele pode ser todo bonzinho com você, mas isso só quer dizer que você tem algo que ele quer muito, a ponto de se dar ao trabalho. Eu, com certeza, não tenho. Então, que eu saiba, ele não tem luvas de pelica comigo. Ele se colocou de pé, instável, ao lado da cama e tentou fechar o zíper do jeans preto. Cadê o zíper? Ele disse, olhando para ela. Tem botões. Em algum lugar aí. Tá na moda, sabia? Bob encontrou os botões. Era um arranjo complexo, e ele se perguntou o que faria se tivesse que mijar depressa. Viu as sandálias de nylon preto ao lado do colchão e meteu-as nos pés. E Jack? Perguntou, caminhando em silêncio até um ponto onde podia se ver nos espelhos de molduras douradas. Lucas tem luvas de pelica com ela. Ele observava Rhea no espelho, e viu algo passar pela expressão dela. O que quer dizer? Beauvoir, ele me disse que ela é um cavalo. Você cala a boca, ela disse, a voz alterada para um tom baixo e urgente. Se Beauvoir fala uma coisa dessas para você, é problema dele. Do contrário, não se fala disso, entende? Tem coisas tão ruins que você ia preferir voltar lá para fora, onde estavam te abrindo o rabo com uma faca. Ele observava os olhos dela, refletidos no espelho, olhos escuros, sombreados pela aba profunda do chapéu de feltro macio. Agora eles pareciam mostrar um pouco mais de branco do que antes. Tá bem, ele disse, depois de um momento, e então acrescentou, obrigado. Tentou arrumar a gola da camisa, virando-a para cima na parte de trás, depois para baixo, tentando de várias formas. Sabe, Rhea disse, inclinando a cabeça para o lado, com umas roupas, você não parece tão mal. A não ser os olhos, que parecem 2 buracos de mijo na neve. Lucas, Bob disse, quando estavam no elevador. Vocês sabem quem apagou a minha velha? Ou não era uma pergunta que tivesse planejado fazer, mas de algum modo ela havia estourado, como uma bolha de gás do pântano. Lucas o encarou de maneira bondosa, o rosto longo, liso e negro. O terno negro, de corte impecável, parecia como se tivesse acabado de ser passado. Carregava uma bengala grossa de madeira lustrosa e polida, os veios negros e rubros em forma de redemoinhos, encimada por um grande castão de metal polido. Sulcos de metal, longos como um dedo, desciam do castão, entalhados suavemente na haste da bengala. Não sabemos. Os lábios grossos formavam uma linha reta e muito séria.
Essa é uma coisa que gostaríamos muito de saber. Bob jogava o peso do corpo de uma perna para a outra, desconfortável. O elevador o deixava pouco à vontade. Era do tamanho de um micro-ônibus, e embora não estivesse lotado, ele era o único branco. As pessoas negras, ele notou, enquanto seu olhar inquieto percorria o interior, não ficavam parecendo meio mortas debaixo de luz fluorescente, como acontecia com os brancos. 3 vezes, durante a descida, o elevador parou em um andar qualquer e ficou ali, uma ocasião por uns 15 minutos. Da primeira vez que aconteceu, Bob lançara um olhar inquisidor a Lucas. Alguma coisa no poço, Lucas dissera. O quê? Outro elevador. Os elevadores estavam localizados no núcleo da arqueologia, seus poços cheios de grandes canos de água, tubos de esgoto, enormes cabos elétricos e tubos com isolamento térmico que Bob supo serem parte do sistema geotérmico descrito por Beauvoir. Dava para ver tudo sempre que as portas se abriam. As coisas ficavam expostas, cruas, como se as pessoas que construíram o lugar tivessem a intenção de poder ver exatamente como tudo funcionava e o que ia para onde. E tudo, todas as superfícies visíveis, estavam cobertas por uma rede emaranhada de pichação, tão densa e em tantas camadas que era quase impossível decifrar qualquer tipo de mensagem ou símbolo. Nunca esteve aqui antes, não é, Bob? O Lucas perguntou, enquanto as portas voltavam a se fechar aos solavancos, e eles voltavam a descer. Bob negou com a cabeça. É uma pena, Lucas disse. Compreensível, é claro, mas, de certa forma, lamentável. Chuadei me disse que você não estava muito afim de ficar sentado em Barryton. Verdade. Com certeza, Bob concordou. Acho que isso também é compreensível. Você parece ser um jovem com certa imaginação e iniciativa. Concorda. Lucas girou o castão de metal brilhante da bengala contra a palma rosada da mão e olhou fixamente para Bob. Acho que sim. Não aguento este lugar. Nos últimos tempos, tenho meio que notado como, bem, nunca acontece nada, sabe? Quero dizer, as coisas acontecem, mas são sempre a mesma coisa, de novo e de novo, como se fosse uma droga de reprise, cada ano igual ao outro. Sua voz morreu, incerto quanto ao que Lucas pensaria dele. Lucas disse, conheço a sensação. Pode ser um pouco mais verdadeira no que se refere a Barryton do que a outros lugares, mas você pode sentir a mesma coisa tão facilmente em Nova York ou Tóquio. Não podia ser verdade, Bob pensou, mas, mesmo assim, concordou com a cabeça, o aviso de réia no fundo da sua mente. Lucas não era mais ameaçador do que Beauvoir, mas só o tamanho do cara já dava medo. E Bob estava desenvolvendo uma nova teoria de postura pessoal. Ainda não tinha tudo elaborado, mas parte dela envolvia a ideia de que pessoas que fossem realmente perigosas talvez não precisassem demonstrar isso, e que a capacidade de ocultar a ameaça as tornava ainda mais perigosas. E isso ia diretamente de encontro à regra no grande playground, onde os moleques que não apitavam nada faziam de tudo para divulgar sua fúria de cravos cromados. O que devia ajudá-los, pelo menos em termos da ação local. Mas estava na cara que Lucas não tinha nada a ver com a ação local. Vejo que duvida, Lucas disse. Bom, acho que vai descobrir logo, mas não ainda. Do jeito que a sua vida está indo agora, as coisas devem ficar novas e empolgantes por algum tempo. As portas do elevador se abriram com um tremor e Lucas começou a andar, conduzindo Bob na frente, como se fosse uma criança. Saíram para um saguão ladrilhado que parecia se estender até o infinito, passando por quiosques e barracas com cortinas de tecido e pessoas agachadas ao lado de cobertores com mercadorias espalhadas por cima. Não podemos nos demorar, Lucas disse, dando a Bob um empurrão muito suave com uma mão grande, quando Bob parou em frente de pilhas desordenadas de software. Está a caminho dos Ravu, meu caro, e indo de uma maneira adequada para um conde. E como é isso? De limusine. O carro de Lucas era uma extensão incrível de carroceria negra sarapintada de ouro e metal espelhado, crivada com uma coleção de engenhocas barrocas cuja finalidade Bob só teve tempo de imaginar. Concluiu que uma delas era uma antena parabólica, mas parecia mais com uma daquelas rodas de calendário astecas. Em seguida, Bob já estava dentro da máquina, enquanto Lucas deixava a grande porta se fechar com uma pancada suave. As janelas eram tão escuras que parecia ser noite lá fora, uma noite animada, em que as multidões dos projetos se ocupavam de assuntos diurnos. O interior do veículo era um grande compartimento único, acolchoado com tapetes de cores fortes e almofadas de couro claras, embora não parecesse haver um local específico para sentar. Também não havia volante. O painel era um pedaço almofadado de couro, onde não havia nenhum controle. Bob olhou para Lucas, que estava afrouxando a gravata negra. Como se dirige isto? Sente em algum lugar. Você dirige deste jeito. Armed, nos leve para Nova York, parte leste do centro. O carro deslizou suavemente para longe do meio-fio, enquanto Bob caía de joelhos em uma pilha macia de tapetes. O almoço será servido em 30 minutos, senhor,
A não ser que deseje algo antes, uma voz falou. Era suave, melodiosa, e parecia não vir de nenhum lugar em especial. Lucas riu. Sabiam mesmo fazer carros em Damasco, ele disse. Onde? Em Damasco, Lucas disse, enquanto desabotoava o paletó e se recostava em um canto cercado de almofadas claras. Este é um Rolls. Dos antigos. Aqueles árabes sabiam fazer um bom carro, na época em que tinham grana. Lucas, Bob disse, a boca meio cheia de galinha frita fria. Como é que está levando 1h30 pra gente chegar em Nova York? Não estamos indo exatamente devagar. É porque, Lucas disse, fazendo uma pausa para outro gole de vinho branco gelado, é isso que leva para nós. Armed tem todos os opcionais de fábrica, incluindo um sistema de contra-espionagem de primeira. Na estrada, rodando, Armed me dá um tremendo grau de privacidade, mais do que eu conseguiria em Nova York pelo que estou disposto a pagar. Armed, você sente que alguém está tentando nos alcançar, escutar ou qualquer coisa? Oh não, senhor, a voz disse. 8 minutos atrás nosso painel de identificação foi lido por infravermelho por um helicóptero tático. O número do helicóptero era MH-3-848, pilotado pelo cabo Roberto. Certo, Lucas disse. Tudo bem. Deixa pra lá. Viu só? Armed sabe mais daqueles táticos do que eles de nós. Limpou as mãos em um espesso guardanapo de linho branco e pegou um palito de dentes dourado do bolso do paletó. Lucas, Bob disse, enquanto Lucas sondava delicadamente os vãos entre os grandes dentes quadrados. O que aconteceria se, por exemplo, eu pedisse para você me levar para Times Square e me deixar ir? Ah, Lucas disse, baixando o palito, a área mais vibrante da cidade. O que é que há, Bob? Problema com drogas? Bom, não, mas eu estava pensando. Pensando o quê? Quer ir para Times Square? Não, esse foi só o primeiro lugar que veio na minha cabeça. O que eu quero dizer é, acho, você me deixaria ir? Oh não, Lucas disse, para falar sem rodeios. Mas não tem que se ver como um prisioneiro. É mais como um hóspede. Um hóspede querido. Bob sorriu sem convicção. Ah, certo. É como o que eles chamam de custódia protetora, eu acho. Certo, Lucas disse, voltando a colocar o palito dourado em ação. Enquanto estamos aqui, bem protegidos pelo bom Armed, é hora de termos uma conversa. Acho que o irmão Beauvoir já lhe contou um pouco sobre nós. O que acha, Bob, do que ele disse? Bem, Bob disse, é muito interessante, mas não tenho certeza de que entendi. O que você não entende? É que não sei sobre essa coisa do voodoo. Lucas franziu a testa. O quero dizer, é da sua conta o que você quer engolir, digo, acreditar, certo? Mas, no minuto Beauvoir está falando de negócios, de tecnologia das ruas, como nunca ouvi antes, e no seguinte está falando de mambos e fantasmas e cobras. E o quê? O cavalos, Bob disse, sua garganta apertada. Bob, você sabe o que é uma metáfora? Um componente. Como um capacitor. Oh não. Deixa a metáfora pra lá. Quando Beauvoir ou eu falamos com você sobre os Loa e os cavalos deles, como chamamos os poucos que os Loa escolhem montar, você deve fazer de conta que estamos falando duas línguas ao mesmo tempo. Uma delas, você já entende. É a língua da tecnologia das ruas, como você chama. Podemos usar palavras diferentes, mas estamos falando de tecnologia. Quem sabe nós chamamos de Golfeira e algo que você chama de icebreaker, entende? Mas, ao mesmo tempo, com as mesmas palavras, estamos falando outras coisas, e essas você não entende. E nem precisa. Guardou o palito de dentes. Bob respirou fundo. O Beauvoir disse que Jack é um cavalo para uma cobra chamada Dambala. Pode traduzir isso para tecnologia das ruas. Claro. Pense em Jack como um console, Bob, um console de ciberespaço, muito bonito e com belas pernas. Lucas sorriu e Bob ficou vermelho. Pense em Dambala, que algumas pessoas chamam de cobra, como um programa. Por exemplo, um icebreaker. Dambala entra no console Jack, e Jack corta o ice. É só isso. Certo, Bob disse, começando a pegar. Então o que é a Matrix? Se ela é um console e Dambala é um programa, o que é o ciberespaço? O mundo, Lucas disse. Melhor seguirmos a pé, disse Lucas. O Rose fez uma parada sedosa, silenciosa, e Lucas se levantou, fechando o paletó. Armed atrai muita atenção. Apanhou a bengala, e a porta fez um som grave e macio enquanto se destrancava. Bob desceu atrás dele, para o cheiro inconfundível e característico do Sravu, um denso amálgama de odores de material estagnado do metrô, fuligem milenar e o cheiro penetrante e carcinogênico de plástico novo. Tudo isso com uma pontinha de carbono de combustíveis fósseis ilícitos. Bem lá no alto, no brilho refletido das lâmpadas de arco, uma das cúpulas inacabadas de Fuller tapava 2/3 do céu rosa-salmão do anoitecer, a borda dentada como uma colmeia cinza rompida. A colcha de retalhos das cúpulas do Sravu tendia a gerar microclimas acidentais.
Havia áreas de alguns quarteirões onde uma fina garoa de condensação caía continuamente das cúpulas geodésicas manchadas de fuligem, e trechos de cúpulas altas eram famosos pelas exibições de descargas eletrostáticas, uma variedade peculiarmente urbana de relâmpago. Soprava um vento firme enquanto Bob seguia Lucas pela rua, uma brisa quente e arenosa que devia ter algo a ver com as mudanças de pressão no sistema de metrô que atravessava todo o Zravu. Lembre-se do que falei, Lucas disse, seus olhos estreitos contra o pó. Esse homem é muito mais do que parece. E mesmo que não fosse, você lhe deve respeito. Se quiser ser um cowboy, vai conhecer agora um gigante do ramo. Ah, tá. Deu um pulo para evitar um pedaço acinzentado de papel de impressão que tentou se enrolar em sua perna. Então ele é o cara de quem você e Beauvoir compraram. Ah, não. Lembre do que eu disse. Se fala na rua, é a mesma coisa que colocar as palavras em um quadro de avisos. Bob fez uma careta e concordou. Merda. Sempre estragava as coisas. Aqui estava, com um grande operador, até o pescoço em algum tipo fantástico de negócio, e continuava agindo como um Wilson. Operador. Essa era a palavra para Lucas, também, para Beauvoir. A conversa de voodoo era só um jogo que faziam com as pessoas, concluiu. No Rose, Lucas havia começado a contar uma estranha e comprida história sobre Legba, que disse ser o Loa da comunicação, o mestre dos caminhos e estradas, e tudo sobre como o homem que Bob ia conhecer agora era um favorito de Legba. Quando Bob perguntou se o homem era outro Olga, Lucas disse que não. Disse que o homem havia caminhado com Legba toda a vida, tão perto que nunca chegou a notar que o Loa estava ali, como se fosse apenas parte do homem, sua sombra. E este era o homem, Lucas contou, que lhes vendera o soft que Chuadei havia alugado para Bob. Lucas dobrou uma esquina e parou, com Bob logo atrás. Estavam em frente a uma fachada enegrecida de arenito pardo, cujas janelas haviam sido lacradas, décadas atrás, com chapas de aço corrugado. Parte do piso térreo havia sido um tipo de loja no passado, as vitrines rachadas, opacas com a sujeira. A porta, entre as vitrines cegas, fora reforçada com o mesmo aço que lacrava as janelas dos andares superiores, e Bob achou que podia distinguir um tipo de símbolo por trás da vitrine à sua esquerda, letras manuscritas em neon em um texto diagonal abandonado em meio à escuridão. Lucas ficou parado ali, de frente para a porta, o rosto inexpressivo, a ponta da bengala fincada caprichosamente na calçada, as grandes mãos, uma por cima da outra, no castão metálico. A primeira coisa que você aprende, disse com o tom de quem recita um provérbio, é que sempre tem que esperar. Bob pensou ter ouvido o ruído de algo raspando, por trás da porta, e logo houve um barulho como de correntes. Fantástico. Lucas disse. É quase como se estivesse nos esperando. A porta girou 10 centímetros em dobradiças bem azeitadas e pareceu bater em algo. Um olho os observou, sem piscar, suspenso ali, na fresta de pó e escuridão. A princípio pareceu a Bob que devia ser um olho de um grande animal, a íris com um tom estranho de amarelo acastanhado, a parte branca sarapintada e toda avermelhada, a pálpebra inferior mostrando ainda mais vermelho por baixo. Homem do Udu, disse o rosto invisível ao qual o olho pertencia, e depois, homem do Udu e um montinho de merda. Meu Deus! Houve um som medonho, gorgolejante, como se um muco milenar estivesse sendo puxado de reconditos secretos, e então o homem escarrou. Bom, vamos lá, Lucas. Outro som de metal raspando e a porta girou para dentro da escuridão. Sou um homem ocupado. Esta última, dita de 1 metro de distância, afastando-se, como se o dono do olho se afastasse às pressas da luz que penetrava pela abertura. Lucas deu um passo para dentro, com Bob em seus calcanhares, sentindo a porta se fechar suavemente às suas costas. A escuridão repentina arrepiou os pelos de seus braços. Parecia viva, a escuridão, amontoada, densa e, de alguma forma, inteligente. Então um fósforo se acendeu e um tipo de lampião assobiou e cuspiu, enquanto o gás em sua camisa se incendiava. Bob conseguiu apenas olhar, de queixo caído, o rosto por trás do lampião, onde o olho amarelo e injetado aguardava, com seu companheiro, no que Bob teria gostado muito de acreditar ser uma máscara de alguma espécie. Creio que não estava nos esperando. Estava, finlandês? Lucas perguntou. Se quer saber, o rosto disse, revelando grandes dentes amarelos achatados, estava indo procurar algo para comer. Ou pareceu a Bob que ele seria capaz de sobreviver com uma dieta à base de tapetes mofados, ou escavando pacientemente através da polpa escura dos livros inchados pela umidade e empilhados até a altura dos ombros nos dois lados do túnel em que estavam. Quem é o merdinha, Lucas? Sabe, fim, eu e Beauvoir estamos tendo dificuldades com algo que compramos de boa fé de você. O Lucas estendeu a bengala e cutucou delicadamente uma saliência, de aspecto perigoso, de livros de bolso que se desmanchavam. Estão, é? O finlandês franziu os lábios cinzentos, ironizando preocupação. Não fode com essas primeiras edições, Lucas. Se derrubar, você paga.
Lucas afastou a bengala. Sua ponteira polida brilhou à luz do lampião. Então, o finlandês disse: Vocês têm problemas. Engraçado, Lucas, muito engraçado. Suas bochechas eram cinzentas, sucadas por profundas dobras diagonais. Também tive uns problemas. 3, aliás. Problemas que não tinha hoje de manhã. Vai ver que a vida às vezes é assim mesmo. Colocou o lampião que assoviava sobre um arquivo de aço estropiado e fisgou um cigarro amassado, sem filtro, de um bolso lateral de algo que talvez tenha sido, um dia, um paletó de lã. Meus 3 problemas estão lá em cima. Quem sabe você não quer dar uma olhada? Riscou o fósforo de madeira na base do lampião e acendeu o cigarro. O cheiro penetrante do tabaco negro cubano acumulou-se no ar entre eles. Sabe, o finlandês disse, passando por cima do primeiro dos corpos, faz muito tempo que estou neste endereço. Todo mundo me conhece. Sabem que eu tô aqui. Quando compram do finlandês, sabem de quem estão comprando. E eu garanto meu produto. Sempre. Bob olhava para baixo, encarando o rosto do homem morto, os olhos sem vida. Havia algo errado com a forma do tronco, errado na maneira que jazia dentro das roupas negras. O rosto japonês, sem expressão, olhos mortos. E todo esse tempo, o finlandês prosseguiu. Sabe quantas pessoas foram burras o bastante para tentar entrar aqui e me pegar? Nenhuma. Nem o minha. Não até esta manhã, e já vieram 3. Bom, lançou a Bob um olhar hostil, sem contar um ou outro montinho de merda, quero dizer, mas, ele deu de ombros. Ele parece meio torto, Bob disse, ainda olhando para o primeiro corpo. Isso porque virou comida de cachorro por dentro, o finlandês riu, maldoso. Virou patê. O Finn coleciona armas exóticas, Lucas disse, cutucando o pulso de um segundo corpo com a ponta da bengala. Fez uma varredura de implante neles. Fim. Um saco. Tive que trazer eles para baixo até a salinha dos fundos. Nada além do que seria de esperar. São só uma equipe de matança. Chupou por entre os dentes, ruidosamente. Por que alguém quer me matar? Talvez tenha vendido a eles um produto muito caro e que não funcionava, Lucas sugeriu. Melhor que não esteja dizendo que mandou esses caras, Lucas, o finlandês disse, sem levantar a voz, a não ser que queira me ver fazendo o truque da comida de cachorro. Por acaso eu disse que você nos vendeu algo que não funciona? Tendo dificuldades, você disse. E o que mais vocês compraram de mim nos últimos tempos? Sinto muito, Finn, mas não são nossos. E você sabe disso. Acho que sim. Então, que merda veio fazer aqui, Lucas? Sabe que aquela coisa que comprou não tinha as garantias de costume. Sabe, disse o finlandês, depois de ouvir a história da incursão fracassada de Bob no ciberespaço. Tem umas merdas bem esquisitas por lá. Ou lentamente, fez sinal de negação, com aquela cabeça estranhamente longa. Não costumava ser assim. Olhou para Lucas. Vocês sabem, não é? Estavam sentados em volta de uma mesa quadrada branca, em uma sala branca no térreo, por trás da loja cheia de entulho. O chão tinha ladrilhos gastos de hospital, moldados em um padrão antiderrapante, e as paredes eram placas grossas de plástico branco sujo, ocultando densas camadas de circuitos anti-escuta. Em comparação com a loja, a sala branca parecia tão limpa quanto uma sala de cirurgia. Vários tripés metálicos, espetados com sensores e equipamentos de varredura, distribuíam-se em torno da mesa, como esculturas abstratas. Sabemos o quê? Perguntou Bob. A cada vez que repetia sua história, sentia-se menos um Wilson. Importante. Fazia com que se sentisse importante. Oh, não você, mijão, o finlandês disse, com voz cansada. Ele, o grande homem do Udo. Ele sabe. Sabe que as coisas não são as mesmas. Não são mais, e faz tempo. Estive nesse ramo toda a minha vida. Muito tempo. Antes da guerra, antes que houvesse uma Matrix. Ou, pelo menos, antes de as pessoas saberem que havia uma. Agora estava olhando para Bob. Tenho um par de sapatos mais velho do que você. Então por que droga ia achar que você sabe de algo? Há cowboys desde que os computadores apareceram. Fizeram os primeiros computadores para quebrar o ICE dos alemães. Certo. Decodificadores. Então, tinha ICE antes dos computadores, se quiser ver assim. Acendeu o 15º cigarro da noite, e a fumaça começou a preencher a sala branca. Lucas sabe, sim. Nos últimos 7, 8 anos, tem coisas engraçadas lá fora, lá na roda dos cowboys de console. Os novos jockeys fazem tratos com as coisas, não fazem, Lucas? Pode apostar que eu sei. Eles ainda precisam do hard e do soft, e ainda precisam ser mais rápidos que cobras no gelo. Mas todos eles, todos os que sabem mesmo cortar, têm aliados, não têm, Lucas? Lucas pegou o palito de dentes dourado do bolso e começou a trabalhar em um molar posterior, seu rosto escuro e sério. Tronos e domínios, o finlandês disse, enigmático. Tem coisas lá. Fantasmas, vozes. Por que não? Os oceanos tinham sereias, e toda aquela merda,
E a gente estava com o mar de silício, vê? Claro, é só uma alucinação inventada que todos concordamos em ter, o ciberespaço, mas qualquer um que se conecta sabe mesmo que é todo um universo. E a cada ano fica um pouco mais lotado, é o que parece. Para nós, Lucas disse, o mundo sempre funcionou desse jeito. É, o finlandês disse. Por isso que vocês puderam se encaixar direto nele, dizer para as pessoas que as coisas com que faziam tratos eram os mesmos velhos deuses do mito, cavaleiros divinos, claro. Quem sabe você acredita. Mas eu sou velho o bastante para lembrar que não era desse jeito. 10 anos atrás, se você entrasse no Gentleman Loser e tentasse dizer para qualquer um dos grandes jockeys que tinha conversado com fantasmas na Matrix, eles sacariam que você era maluco. Wilson, Bob interrompeu, sentindo-se excluído e não mais tão importante. O finlandês olhou para ele, sem expressão. Quê? Wilson. Um cara que só se fode. Acho que é gíria de Otogger. Tinha feito de novo. Merda. O finlandês deu-lhe um olhar bem estranho. Meu Deus. É a palavra que usam para isso. É? Deus. Conheci o cara. Quem? Bodine Wilson, ele disse. Primeiro cara que eu já conheci que virou figura de linguagem. Ele era burro. Bob perguntou, arrependendo-se de imediato. Burro. Merda, não, era esperto como o diabo. O finlandês apagou o cigarro em um cinzeiro Campari de cerâmica, rachado. Só um fracassado total, só isso. Trabalhou uma vez com o Dixie Flatline, o Linha Mortal. Os olhos amarelos injetados ficaram distantes. Fim, Lucas disse. Onde arranjou aquele icebreaker que vendeu pra gente? O finlandês olhou para ele, desanimado. 40 anos no ramo, Lucas. Sabe quantas vezes me fizeram essa pergunta? E quantas vezes eu estaria morto se tivesse respondido? Lucas fez que sim com a cabeça. Entendo o que quer dizer. Mas, ao mesmo tempo, tenho um bom argumento para você. Segurou o palito de dentes apontado para o finlandês, como se fosse uma adaga de brinquedo. A razão pela qual você está disposto a ficar sentado aqui falando besteira é que acha que esses 3 presuntos lá em cima têm a ver com o icebreaker que vendeu pra gente. E você se endireitou na cadeira e prestou bastante atenção quando Bob contou que o apartamento da mãe dele foi detonado, não foi? O finlandês mostrou os dentes. Ou quem sabe? Você entrou pra lista de alguém, fim. Alguém gastou bastante dinheiro com aqueles 3 ninjas mortos lá em cima. Quando eles não voltarem, esse alguém vai ficar mais insistente, fim. Os olhos amarelos, vermelhos nas bordas, piscaram. Estavam carregados de ferro, ele disse, prontos para matar, mas um deles tinha umas outras coisas. Coisas para fazer perguntas. Os dedos manchados de nicotina do finlandês, quase da cor de asas de barata, ergueram-se para massagear lentamente o pequeno lábio superior. Consegui com o Viga Ludati, ele disse, finalmente, o Wig. Nunca ouvi falar, Lucas disse. Um tremendo de um maluco, o finlandês disse. Costumava ser cowboy. Foi assim, o finlandês começou a contar e Bob estava incrivelmente fascinado. Era até melhor do que ouvir Bovoar e Lucas. Vigan Ludati havia passado 5 anos como um jockey dos melhores, o que era uma carreira decente para um cowboy do ciberespaço. 5 anos tendem a deixar um cowboy ou rico ou com morte cerebral, ou então financiando um grupo de arrombadores mais jovens e cuidando só do gerenciamento. O Wig, em sua primeira flama de juventude e glória, tinha se atirado em uma longa jornada por setores pouco ocupados da Matrix, que representavam aquelas áreas geográficas outrora conhecidas como o Terceiro Mundo. O silício não se desgasta, os microchips são, na prática, imortais. O Wig percebeu esse fato. Como qualquer outro filho de sua época, no entanto, ele sabia que o silício ficava obsoleto, o que era pior do que se desgastar. Esse fato era uma constante inflexível que o Wig aceitava, como a morte ou os impostos. E, na verdade, ele ficava mais preocupado com seu equipamento cair aquém do estado da arte do que com a morte. Tinha 22 anos, ou os impostos, não declarava, embora pagasse a uma lavanderia de dinheiro de Singapura uma porcentagem anual que era mais ou menos equivalente ao imposto de renda que teria precisado pagar, se declarasse o bruto. O Wig raciocinou que todo aquele silício obsoleto tinha que ir para algum lugar. Para onde ia? Ele descobriu. Eram vários lugares muito pobres que tentavam avançar com suas bases industriais incipientes. Nações tão incivilizadas que o conceito de nação ainda era levado a sério. O Wig se meteu em alguns rincões esquecidos da África e sentiu-se como um tubarão nadando em uma piscina cheia de caviar. Não que qualquer um daqueles deliciosos ovinhos valesse muito, mas era só abrir bem a boca e engolir, e era fácil, recompensador e cumulativo. O Wig trabalhou nos africanos por uma semana, incidentalmente provocando o colapso de pelo menos 3 governos e gerando um sofrimento humano sem precedentes. Ao final da semana, gordo com a nata de vários milhões de contas bancárias ridiculamente pequenas, aposentou-se. No mesmo momento em que estava saindo, um enxame de gafanhotos estava chegando,
Outras pessoas tinham sacado a ideia da África. O Wig se acomodou na praia em Cannes por 2 anos, ingerindo apenas as drogas mais caras, feitas sob encomenda, e ligando, de vez em quando, um minúsculo televisor Osaka para estudar, com uma intensidade estranha e curiosamente inocente, os corpos inchados dos africanos mortos. Em algum ponto, ninguém poderia dizer exatamente onde, quando ou porquê, começou a ficar claro que o Wig tinha perdido um parafuso. Especificamente, o finlandês disse, ou o Wig tinha se convencido de que Deus morava no ciberespaço, ou talvez que o ciberespaço era Deus ou uma nova manifestação dele. As incursões do Wig pela teologia tendiam a ser marcadas por grandes mudanças de paradigma, autênticos saltos de fé. O finlandês tinha uma vaga noção do que o Wig fazia naqueles dias. Logo depois da sua conversão a essa fé nova e singular, ele havia retornado aos Ravu e embarcara em uma jornada épica, embora um tanto aleatória, de descobertas cibernéticas. Como tinha sido um jockey de console, sabia aonde ir para conseguir o melhor do melhor naquilo que o finlandês chamava o hard e o soft. O finlandês arranjou para o Wig todo tipo de coisa nessas duas categorias, já que o Wig ainda era um homem rico. O Wig explicou ao finlandês que sua técnica de exploração mística envolvia a projeção da consciência em setores vazios e não estruturados da Matrix, e então esperar. É preciso reconhecer, o finlandês disse, que ele nunca chegou a afirmar efetivamente ter encontrado Deus, embora sustentasse que havia, em várias ocasiões, sentido sua presença movendo-se pela superfície da grade. No devido tempo, o Wig ficou sem dinheiro. A busca espiritual o afastou das poucas conexões de negócios que ainda guardava de seus dias de antes da África. Ele afundou sem deixar rastro. Oh, mas aí, um dia, apareceu, o finlandês disse, doido de pedra. Ele era um bestinha branquelo, mas agora usava toda essa merda africana, rosários e ossos e tudo isso. Bob se distraiu da narrativa do finlandês por tempo suficiente para se perguntar como alguém com a aparência do finlandês poderia descrever outra pessoa como um bestinha branquelo. E então olhou para Lucas, cujo rosto estava muito sério. Nesse momento ocorreu a Bob que Lucas podia levar essa coisa da África para um lado mais ou menos pessoal. Mas o finlandês prosseguia com a história. Ele tinha um monte de coisas que queria vender. Consoles, periféricos, softs. Tudo tinha uns 2 anos de uso, mas era equipamento de primeira, e então fiz um preço para ele. Notei que estava com um implante de soquete, e que ficava com um caco de Microsoft plugado por trás da orelha. O que é esse soft? Eu perguntei, e ele respondeu. É mídia virgem. Ele estava sentado bem aí onde você está agora, garoto, e disse para mim, está vazia e é a voz de Deus, e eu vivo sempre imerso em seu ruído branco, ou alguma merda dessas. Aí eu penso, Jesus, o Wig já era mesmo, e lá estava ele contando de novo o dinheiro, devia ser a 5ª vez. Wig, eu disse, tempo é dinheiro, mas me conte o que você pretende fazer agora. Só porque eu estava curioso. Conheci o cara por anos, profissionalmente. Fim, ele disse, tenho que sair do poço de gravidade. Deus está lá em cima. Quero dizer, ele disse, ele está em todo lugar, mas tem muita estática aqui embaixo, e isso escurece o rosto dele. Certo, eu disse. Tá certo. Aí eu levo o maluco até a porta e acabou. Nunca vi o cara de novo. Bob piscou, aguardou, se mexeu um pouco, impaciente, no assento duro da cadeira dobrável. Só que, mais ou menos um ano depois, um cara aparece, um operário de órbita alta descendo o poço para uma licença, e trouxe alguns bons softs para vender. Nada fora de série, mas interessante. Disse que era do Wig. Bom, o Wig pode ser um pirado, e estar fora do jogo há um tempão, mas ainda sabe o que é do bom. Então eu compro. Isso foi há uns 10 anos, certo? E mais ou menos uma vez por ano, um cara aparecia com algo. O Wig me disse para ver se você quer isto. E quase sempre eu comprava. Nunca era nada especial, mas bom o suficiente. Também nunca era o mesmo cara que trazia. Era só isso, fim? Só software. Lucas perguntou. É, quase tudo, a não ser por aquelas coisas de escultura esquisitas. Tinha esquecido delas. Acho que era o Wig que fazia. Da primeira vez que um cara veio com uma, comprei o soft dele, e aí perguntei, que porra é isso? E o cara respondeu, o Wig disse que você podia se interessar. Fala pra ele que ele tá maluco, eu disse. O cara deu uma risada e respondeu, ah, pode ficar com ela. Não vou levar essa droga de volta pra cima comigo. Quero dizer, era assim, do tamanho de um console, essa coisa, só um monte de lixo e outras merdas, enfiadas juntas numa caixa. Então eu enfiei aquela coisa atrás daquele caixote de Coca-Cola cheio de sucata, e esqueci dela. Só que o velho Smith, um colega meu naquele tempo, negociava mais com arte e coisas de colecionador, ele viu e quis ficar com ela. Então fizemos um negocinho besta. Se aparecerem mais desses, fim, ele disse, compra todos. Tá cheio de babacas ricos que adoram esse tipo de merda. Daí
Da próxima vez que um cara apareceu trazendo coisas do Wig, comprei a escultura também, e vendi pro Smith. Mas nunca era muito dinheiro por nada daquilo. O finlandês deu de ombros. Pelo menos, não até o mês passado. Apareceu um garoto com aquilo que você comprou. Era do Wig. Olha, ele disse, isto é um Biosoft e é um Icebreaker. O Wig disse que vale uma boa grana. Fiz uma varredura e parecia tudo certo. Achei que parecia interessante, sabe? O seu parceiro Beauvoir também achou bem interessante. Eu comprei. Beauvoir comprou de mim. Fim da história. O finlandês sacou outro cigarro, este quebrado, dobrado ao meio. Merda, disse. O tirou um maço, desbotado, de seda de cigarro do mesmo bolso e extraiu uma das frágeis folhas rosadas, enrolando-a, apertada, em torno do cigarro quebrado, como se fosse uma tala. Quando lambeu a cola, Bob viu de relance uma língua cinza rosada e muito pontuda. E onde, fim, mora o Sr. Wig? O Lucas perguntou, os polegares por baixo do queixo, os grandes dedos formando uma torre em frente ao rosto. Lucas, não tenho a mais mínima ideia. Algum lugar em órbita. E se o tipo de dinheiro que estava conseguido comigo valia alguma coisa para ele, é sinal que vive modestamente. Sabe, já ouvi falar que há lugares lá em cima onde você não precisa de dinheiro, se você se encaixar na economia, então talvez uma ninharia possa durar muito. Mas não me pergunte. Tenho agorafobia. Deu um sorriso maldoso para Bob, que estava tentando tirar da mente a imagem daquela língua. Sabe, ele disse, olhando estranho para Lucas, foi mais ou menos naquela época que comecei a ouvir falar dessas merdas estranhas acontecendo na Matrix. Como o quê? Bob perguntou. Você, cala a boca, o finlandês disse, ainda olhando para Lucas. Ou isso foi antes de vocês, o novo time do Udu, aparecerem. Uma samurai de rua que conhecia pegou um serviço de um cara das forças especiais que fazia o Wig parecer normal pra caralho. Ela e esse cowboy que eles tiraram de um buraco de Shiba, eles estavam atrás de algo do tipo. Quem sabe conseguiram. A última vez que vi eles foi em Istambul. Uma vez ouvi falar que ela estava morando em Londres, faz uns anos. Quem é que vai saber? 7, 8 anos. O finlandês, de repente, pareceu cansado. E velho, muito velho. Para Bob, era como um grande rato mumificado, animado por molas e fios ocultos. Tirou do bolso um relógio de pulso com mostrador rachado e só com uma das tiras da correia de couro suja, e o consultou. Meu Deus. Bom, isso é tudo que vou te dar, Lucas. Tenho amigos de um banco de órgãos para chegar em 20 minutos, para fazermos um negócio. Bob pensou nos corpos lá em cima. Tinham ficado lá o dia todo. Ei, o finlandês disse, lendo a expressão em seu rosto. Bancos de órgãos são ótimos para gente se livrar das coisas. Eu que estou pagando eles. Aqueles babacas sem mãe lá em cima, não sobrou muito deles que dê para aproveitar. E o finlandês gargalhou. Você disse que ele estava próximo de Legba. E Legba é aquele que você e Beauvoir disseram que me deu sorte quando bati no Black Ice. Logo depois da borda de favos de mel das cúpulas geodésicas, o céu se iluminava. É, Lucas disse. Parecia perdido em pensamentos. Mas parece que ele não acredita nem um tiquinho nessas coisas. Não importa, Lucas disse, justamente quando avistaram o Rose. Ele sempre esteve perto do espírito da coisa. Capítulo 17. O Bosque dos Esquilo. O avião tocará o solo próximo ao som de água corrente. Turner podia ouvir, enquanto se debatia na rede G em meio à febre ou sono, a água caindo na pedra, uma das canções mais antigas. O avião era inteligente, inteligente como um cachorro, com instintos de ocultação pré-programados. Sentiu o veículo oscilar sobre o trem de aterrissagem, em algum ponto daquela noite triste, e rastejar para a frente, os galhos roçando e arranhando a capota escura. O avião se arrastou para debaixo das sombras das árvores altas e ajoelhou-se, a estrutura gemendo e rangendo enquanto se achatava, de barriga para baixo, na terra e no granito, como uma raia na areia do fundo do mar. O revestimento de policarbono mimético das asas e fuselagem se manchou e escureceu, assumindo as cores e os padrões das pedras e do solo da floresta salpicados pelo luar. Finalmente, ficou quieto, e o único som era o da água correndo em um riacho. Voltou a si como uma máquina, os olhos se abrindo, a visão conectada, vazia, lembrando-se do brilho vermelho da morte de Lynch do outro lado das miras fixas do Smith e Wesson. O arco da capota estava decorado com aproximações miméticas de folhas e galhos. Uma aurora fraca e o som de água corrente. Ainda usava a camisa de trabalho azul de Oakley. Cheirava a suor agora, e ele arrancara as mangas no dia anterior. A arma repousava entre suas pernas, apontando para o manche negro do jato. A rede G era um emaranhado frouxo que envolvia seus quadris e ombros. Virou-se no lugar e viu a garota, o rosto oval e um corrimento seco de sangue debaixo de uma narina. Ainda estava inconsciente, suando, os lábios levemente entreabertos, como de uma boneca.
Onde estamos? Estamos 15 metros a sul-sudeste das coordenadas de pouso que você forneceu, o avião respondeu. Esteve inconsciente de novo. Optei por ocultação. Tocou atrás da cabeça e removeu o conector da interface do soquete craniano, cortando o link com o avião. Aturdido, olhou ao redor na carlinga até encontrar os controles manuais da capota. Ela suspirou nos servomecanismos, o rendado de folhas de policarbono se deslocando à medida que a peça se movia. Colocou a perna sobre a lateral, olhou para a mão apoiada contra a fuselagem na borda da carlinga. O policarbono reproduzia os tons de cinza de uma rocha próxima. Enquanto olhava, o material começou a pintar uma mancha do tamanho de uma mão e da cor de sua palma. Puxou a outra perna sobre a borda, a arma esquecida no banco, e escorregou para a terra e o mato alto e suave. Aí voltou a dormir, a testa contra o mato, e sonhou com água corrente. Quando acordou, engatinhava em meio a galhos baixos, carregados de orvalho. Finalmente alcançou uma clareira, e caiu para a frente, rolando, os braços abertos no que parecia uma rendição. No alto, algo pequeno e cinza pulou de um galho, apanhou outro, equilibrou-se ali por um instante e prosseguiu, com dificuldade, para fora de vista. Fique deitado quieto, ouviu uma voz dizendo, há muitos anos. Fique deitado e relaxe, logo, logo, eles se esquecem de você. Esquecem de você no meio do cinza e da aurora e do orvalho. Eles saem para comer, comer e brincar, e os cérebros deles não têm espaço para duas mensagens, não por muito tempo. Ficou deitado de costas, ao lado do irmão, a Winchester com coronha de nylon atravessada sobre o peito, respirando o cheiro de metal novo e lubrificante das armas, o cheiro da fogueira ainda no seu cabelo. E o irmão sempre estava certo, sobre os esquilos. Eles vinham. Esqueciam-se do sinal claro de morte escrito abaixo deles com denim remendado e aço azul. Eles vinham, correndo ao longo dos galhos, parando para cheirar a manhã, e a 22 de Turner estalava. Um corpo cinza e mole caía no chão. Os outros se espalhavam, desaparecendo, e Turner passava a arma para o irmão. Esperavam de novo. Esperavam que os esquilos se esquecessem deles. Vocês são como eu, Turner disse para os esquilos, emergindo do sonho. Um deles sentou-se de repente em um galho grosso e olhou diretamente para ele. Eu sempre volto. O esquilo saltou para longe. Estava voltando quando fugi do holandês. Estava voltando quando fui pro México. Estava voltando quando matei Lynch. Ficou deitado ali por muito tempo, observando os esquilos, enquanto o bosque acordava e a manhã esquentava ao redor. Um corvo se aproximou, manobrando no ar, freando com as penas que estendia como dedos negros mecânicos, testando para ver se ele estava morto. Turner sorriu para o corvo enquanto ele batia as asas e ia embora. Ainda não. Arrastou-se de volta para dentro da maita, debaixo dos galhos, e encontrou a garota sentada na carlinga. Usava uma camiseta branca, folgada, cortada na diagonal pelo logotipo da Mausneltec. Havia losangos de sangue vermelho e fresco na frente da camiseta. O nariz estava sangrando de novo. Olhos azuis brilhantes, aturdidos e desorientados, em órbitas com hematomas amarelos enegrecidos, como uma maquiagem exótica. Jovem, ele notou, muito jovem. Você é a filha de Mitchell, ele disse, tirando o nome do dossiê do Biosoft. Angela. Angie, ela disse, automaticamente. Quem é você? Estou sangrando. Ergueu um lenço de papel amassado e vermelho de sangue. Turner. Estava esperando seu pai. Então se lembrou da arma. A outra mão dela estava fora de vista, abaixo da borda da carlinga. Sabe onde ele está? Na chapada. Achou que podia falar com eles, explicar. Por que precisam dele? Com quem? Turner deu um passo adiante. A Maus. A diretoria. Não podem machucá-lo, não é? E por que fariam isso? Outro passo. Ela tocou o nariz com o lenço vermelho. Por que ele me tirou de lá? Porque sabia que iam me machucar. Quem sabe me matar. Por causa dos sonhos. Sonhos. Acha que vão machucar ele. Oh não, não fariam isso. Vou subir aí. Tudo bem. Ela fez que sim com a cabeça. Ele teve que passar as mãos sobre a lateral da fuselagem para encontrar os recessos superficiais de apoio. O revestimento mimético só lhe mostrava folhas e liquens, gravetos. Logo estava lá em cima, ao lado dela, e viu a arma junto ao pé dela, calçado num tênis. Mas ele não ia sair também. Estava esperando pelo seu pai. Oh não. Nunca planejamos isso. Tínhamos só um avião. Ele não te disse. Ela começou a estremecer. Não te disse nada. O bastante. Ele respondeu, colocando a mão no ombro dela. Ele disse o bastante. Tudo vai ficar bem. Girou as pernas por cima da borda, curvou-se, afastou o Smith Wesson do pé dela e encontrou o cabo da interface. Com a mão ainda no ombro da menina, ergueu o cabo e o encaixou no lugar por trás da orelha. Me dê os procedimentos para apagar tudo que armazenou nas últimas 48 horas, ele disse. Quero descartar aquele curso para a cidade do México,
o seu voo da costa, tudo. Não havia um plano registrado para a cidade do México. A voz disse, uma entrada neural direta em áudio. Turner olhava para a garota. Esfregou o queixo. Para onde estávamos indo? O Bogotá, e o jato recitou as coordenadas para o pouso que nunca fizeram. Ela piscou surpreendida, as pálpebras tão escurecidas quanto a pele ao redor. Tá falando com quem? Com o avião. Mitchell disse para onde ele achava que você estava indo. Japão. Conhece alguém em Bogotá? Onde está sua mãe? Oh não. Berlim, eu acho. Na verdade, não a conheço. Limpou os bancos de dados do avião, descartando a programação de Conroy. O que havia dela? A aproximação desde a Califórnia, os dados de identificação para o teatro de operações, um plano de voo que os teria levado para uma pista a 300 quilômetros do núcleo urbano de Bogotá. Mais cedo ou mais tarde, alguém encontraria o jato. Pensou no sistema de reconhecimento orbital da Mouse e se perguntou se os programas de camuflagem e evasão que ordenara que o avião executasse haviam ajudado em algo. Podia oferecer o jato a Rudy como ferro velho, mas duvidava que ele fosse querer se envolver. Em qualquer caso, só de aparecer na fazenda, com a filha de Mitchell a reboque, metia Rudy nisto até o pescoço. Mas não havia outro lugar para ir, não para as coisas de que precisava agora. Era uma caminhada de 4 horas, ao longo de trilhas de que mal se lembrava, e descendo um trecho tortuoso e cercado de mato de uma estradinha asfaltada de 2 pistas. As árvores estavam diferentes, lhe parecia, e então se lembrou de quanto elas teriam crescido ao longo dos anos, desde que estivera ali pela última vez. Em intervalos regulares, passavam por tocos de postes de madeira que, no passado, haviam suportado fios telefônicos, cobertos agora de sarça e madressilva, os fios arrancados para combustível. As abelhas voavam baixo pelo mato em flor ao lado da estrada. Tem comida no lugar aonde vamos? A garota perguntou, as solas dos tênis brancos se arrastando pelo asfalto gasto. Claro, Turner disse. O quanto quiser. O que eu queria agora é água. Ela afastou uma mecha fina de cabelos castanhos da bochecha bronzeada. Turner notou que ela começava a mancar, e estremecia a cada vez que colocava o pé direito no chão. O que há com a sua perna? O tornozelo. Alguma coisa, acho que quando pousei o ultraleve. Ela fez uma careta, mas continuou andando. Vamos descansar. Oh não. Quero chegar lá, chegar onde quer que seja. Descanse, ele disse, segurando-a pela mão e levando-a para a beira da estrada. Ela fez uma careta, mas sentou-se ao lado dele, a perna direita cautelosamente estendida para a frente. Que arma grande, ela disse. Fazia calor agora, calor demais para o casaco. Colocará o coldre de ombro direto na pele, com a camisa de trabalho sem mangas por cima, a fralda para fora e batendo com o vento. Ou porque o cano é desse jeito, que nem uma cabeça de cobra, por baixo. É um dispositivo de mira, para combate noturno. Inclinou-se para a frente de modo a examinar o tornozelo dela. Estava inchando rapidamente. Não sei quanto tempo você vai conseguir andar desse jeito, ele disse. Você luta muito, de noite. Com armas. Oh não. Acho que não entendi o que é que você faz. Ele levantou os olhos para ela. Eu mesmo nem sempre entendo, não ultimamente. Estava esperando o seu pai. Ele queria trocar de empresa, trabalhar para outra. A empresa para quem ele queria trabalhar contratou eu e alguns outros para dar um jeito de ele sair do antigo contrato. Mas não tinha como sair daquele contrato, ela disse. Ou não legalmente. Isso mesmo, disse, enquanto desamarrava o tênis. Ou não legalmente. Ah, então é isso que você faz para viver? É. O tênis retirado, ela não usava meia, o tornozelo estava bem inchado. Você torceu o tornozelo. E os outros, então? Tinha mais gente lá atrás com você, naquelas ruínas? Alguém estava atirando, e aqueles foguetes, difícil dizer quem estava atirando, ele disse. Mas os foguetes não eram nossos. Talvez do pessoal de segurança da Mouse, seguindo você. Acha que conseguiu sair sem notarem. Fiz o que Chris mandou, ela disse. O Chris, é o meu pai. Eu sei. Parece que vou ter que carregar você o resto do caminho. Mas e os seus amigos? Que amigos? Lá atrás, no Arizona. É bom, e ele enxugou o suor da testa com o dorso da mão. Não sei. Não sei mesmo. Via o céu esbranquiçado, a explosão de energia, mais brilhante que o sol. Mas nenhum pulso eletromagnético, o avião dissera. O primeiro dos cães melhorados de Rudy os apanhou 15 minutos depois de terem recomeçado a caminhada. Angie estava montada nas costas de Turner, os braços em volta de seus ombros, as coxas magras debaixo de suas axilas, os dedos dele travados na frente de seu externo em um punho duplo. Ela cheirava como uma criança dos bairros ricos, um leve cheiro de sabão ou shampoo de ervas. Pensando nisso, lembrou-se de como ele devia cheirar para ela. Rudy tinha um chuveiro. Ah, merda, o que é aquilo? Ela perguntou, se endireitando em suas costas, apontando. Um cão de caça, cinza e magro,
Os observava de cima de um morro alto de argila em uma curva da estrada, a cabeça estreita coberta e vendada por um capuz negro cheio de sensores. Ofegava, com a língua pendurada, e movia a cabeça lentamente de um lado para o outro. Está tudo bem, Turner disse. O cão de guarda. Do meu amigo. A casa havia crescido, brotando alas e oficinas, mas Rudy jamais pintara as tábuas descascadas da estrutura original. Desde a última vez em que Turner estivera ali, Rudy havia colocado uma cerca quadrada de tela de arame esticada, separando sua coleção de veículos. Mas o portão estava aberto quando chegaram, as dobradiças perdidas em meio a flores de trepadeira e ferrugem. As defesas reais, Turner sabia, estavam em outro lugar. 4 dos cães melhorados trotavam adiante enquanto caminhava, penosamente, subindo o caminho de cascalho, a cabeça de Angie caída sobre seu ombro, os braços da menina ainda envolvendo seus ombros. Rudy esperava na varanda, vestindo velhos calções brancos e uma camiseta azul marinho, o único bolso exibindo pelo menos 9 canetas de um tipo ou outro. Olhou para os dois e os saudou erguendo uma lata verde de cerveja holandesa. Por trás dele, uma loira em uma saia caque desbotada saiu da cozinha, uma espátula metálica na mão. O cabelo curto, penteado para trás e para cima em um corte que fez Turner se lembrar da médica coreana na unidade cirúrgica da Osaka, da unidade queimando, de Weber, do céu branco. Bambeou ali, no caminho de cascalho de Rudy, as pernas bem separadas para aguentar a garota, o peito no raiado de suor, com poeira do shopping no Arizona, e olhando para Rudy e a loira. Preparamos um café da manhã para vocês, Rudy disse. Quando apareceram nas telas dos cachorros, logo pensamos que estariam com fome. O tom de voz era cuidadosamente vago. A garota gemeu. O que bom, Turner disse. Ela está com o tornozelo inchado, Rudy. É melhor a gente dar uma olhada. Também tem umas coisas que preciso falar com você. Ela parece um pouco jovem para você, Rudy disse, e engoliu outro gole da cerveja. Cala a boca, Rudy, a mulher a seu lado disse. Não vê que ela está com dor? Traga pra cá, ela disse a Turner, e se foi, voltando para dentro da cozinha. Você parece diferente, Rudy disse, estudando-lhe o rosto, e Turner notou que ele estava bêbado. Ou mesmo, mas diferente. Já faz um tempo, Turner disse, indo em direção aos degraus de madeira. Fez plástica ou algo assim. Reconstrução. Tiveram que trabalhar a partir de fotos. Subiu os degraus, a coluna lombar apunhalando-o a cada passo. Não está mal, Rudy disse. Quase não notei. Ele arrotou. Era mais baixo do que Turner, e estava ficando gordo, mas tinham o mesmo cabelo castanho, e feições muito parecidas. Turner parou, na escada, quando seus olhos ficaram na mesma altura. Ainda faz um pouco de tudo, Rudy. Preciso de uma varredura na garota. Também preciso de umas outras coisas. Bom, seu irmão disse, vamos ver o que dá para fazer. Ouvimos um barulho na noite passada. Parecia um estrondo sônico. Algo a ver com você? É. Tem um jato lá no bosque dos esquilos, mas está bem escondido. Rudy suspirou. Meu Deus. Bom, traz a menina para dentro. Os anos de Rudy na casa tinham arrancado dali quase todas as coisas de que Turner poderia se lembrar, e algo dentro dele sentia certa gratidão por isso. Assistiu a loira quebrar ovos em uma tigela de aço, gemas amarelas escuras de galinha caipira. Rudy tinha suas próprias galinhas. Sou Sally, ela disse, batendo os ovos com um garfo. Turner. Ele também só te chama assim, ela disse. Nunca falou muito de você. Não ficamos lá muito em contato. Acho que eu devia subir agora e ajudar. Fique aí. A garotinha vai ficar bem com Rudy. Ele tem boa mão. Mesmo chapado. Meio chapado. Bom, ele não vai operar, só colocar uns dermas nela e enfaixar o tornozelo. Ela esmagou pedaços secos de tortilha em uma frigideira preta, untada com manteiga derretida, e despejou os ovos por cima. O que houve com seus olhos, Turner? Você e ela. Mexeu a mistura com a espátula de metal, enquanto jogava molho mexicano de um pote de plástico. Força G, tive que decolar rápido. Foi assim que ela machucou o tornozelo. Talvez. Não sei. Tem gente atrás de você agora. Atrás dela. Ocupada pegando pratos do armário sobre a pia, o laminado marrom barato das portas disparando uma súbita onda de nostalgia em Turner, vendo os pulsos bronzeados dela como os de sua mãe. É provável, ele disse. Não sei o que está em jogo. Ainda não. Coma um pouco, enquanto transferia a mistura para um prato branco e procurava um garfo. Rudy tem medo do tipo de gente que pode vir atrás de você. Pegando o prato, o garfo. Vapor subindo dos ovos. Eu também tenho. Tenho umas roupas, Sally disse, por cima do barulho do chuveiro. Um amigo de Rudy deixou aqui, devem servir para você. O chuveiro funcionava por gravidade, água da chuva de uma caixa no telhado, uma gorda unidade de filtragem branca presa ao cano da ducha. Turner enfiou a cabeça entre as cortinas de plástico fosco e olhou para ela. Obrigado.
A garota está inconsciente, ela disse. O Rudy acha que é choque, exaustão. Disse que os sinais vitais estão altos, então pode aproveitar para fazer a varredura agora. Em seguida, ela saiu do banheiro, levando as calças de Turner e a camisa de Oakey. O que ela é? O Rudy disse, estendendo um rolo amarrotado de gráfico cor prata. Não sei ler isso, Turner disse, vasculhando a sala branca com o olhar, procurando por Angie. Cadê ela? Dormindo. Sally está com ela. Rudy virou-se e caminhou pela sala. Turner lembrou-se de que o local tinha sido a sala de estar. Rudy começou a desligar os consoles, luzes minúsculas apagando-se, uma de cada vez. Não sei, cara. Simplesmente não sei. O que é isto? Algum tipo de câncer. Turner o seguiu pela sala. Passou junto a uma bancada onde um micromanipulador aguardava, debaixo de sua capa. Passou pelos olhos retangulares e empoeirados de um banco de monitores antigos, um deles com a tela rachada. Está em toda a cabeça dela, Rudy disse. Como se fossem fios compridos dessa coisa. Não se parece com nada que eu já vi na vida. Nada. O que sabe de biochips, Rudy? Rudy grunhiu. Parecia muito sóbrio agora, mas tenso, agitado. Ficava alisando o cabelo com as mãos. Foi isso que pensei. É algum tipo de... Não um implante. Um enxerto. Pra que serve? Pra quê? Deus, quem é que sabe? Quem fez isso com ela? Algum chefe seu. O pai dela, eu acho. Meu Deus. Rudy limpou a boca com a mão. Ou parece um tumor nas varreduras, mas os sinais vitais estão altos, normais. Como ela é, normalmente? Não sei. Uma menina. Deu de ombros. Oh, que merda, Rudy disse. Não entendo como ela consegue andar. Abriu um pequeno freezer de laboratório e tirou uma garrafa congelada de Moskovskaya. Quer beber na garrafa? Ele perguntou. Mais tarde, quem sabe? Rudy suspirou, olhou para a garrafa e a devolveu ao refrigerador. Então, o que quer? Com um negócio assim tão esquisito na cabeça daquela menina, logo alguém vai vir atrás dela. Se já não estão. Estão, Turner disse. Não sei se sabem que ela está aqui. Ainda. Rudy enxugou as mãos nos calções brancos encardidos. Mas com certeza vão, não é? Turner concordou. Para onde vai, então? Prosravul. Por quê? Porque tenho dinheiro lá. Tenho linhas de crédito em 4 nomes diferentes, nenhum modo de serem ligadas a mim. Porque tenho um monte de outras conexões que posso usar. E porque o Zravul é sempre uma boa cobertura. Grande pra caramba, sabe? Certo, Rudy disse. Quando? Está tão preocupado que quer que a gente suma agora. Oh não. Quer dizer, não sei. Tudo isso é muito interessante. Isso que tem na cabeça da sua amiguinha. Tenho um amigo em Atlanta que podia me alugar um analisador de funções, mapear o cérebro, escala de 1 para 1. Se botar nela, posso começar a entender o que é a coisa. Pode valer algo. Claro. Se você soubesse onde vender. Ou não fica curioso? Quero dizer, que diabos ela é? Pegou a menina em um laboratório militar. Rudy voltou a abrir a porta branca do freezer, tirou a garrafa de vodka, abriu-a e tomou um gole. Turner pegou a garrafa e a virou, deixando o fluido gelado bater de encontro aos dentes. Engoliu e tremeu. É corporativo. Grande. Eu devia ter tirado o pai dela, mas ele mandou a menina no lugar. Então, alguém detonou o local de vez, parecia uma mini bomba nuclear. Escapamos por pouco. Até aqui. Passou a garrafa a Rudy. Fique sóbrio por mim, Rudy. Você bebe demais quando fica assustado. Rudy o encarava, não dando a mínima para a garrafa. Arizona, ele disse. Deu nas notícias. O México ainda está chiando. Mas não foi nuclear. Mandaram equipes para lá, examinaram tudo. Nada de bomba. O que foi? Acham que foi um canhão eletromagnético. Acham que alguém colocou um canhão de hipervelocidade em um dirigível de carga e fez voar pelos ares algum shopping abandonado no meio do mato. Sabem que havia um dirigível por perto, que até agora ninguém achou. É fácil preparar um canhão desses para se explodir quando dispara. A essa velocidade, o projétil podia ser quase qualquer coisa. Uns 150 quilos de gelo seriam mais que o bastante. Pegou a garrafa, tampou-a e colocou no balcão ao lado. Toda a terra ali em volta é da Maus, não é? Maus Biolabs. Estão nas notícias, a Maus, cooperando totalmente com as autoridades. Pode apostar. Então, parece que já sabemos onde arranjou a sua namoradinha. Claro, mas não sei quem usou o canhão. Ou por quê. Rudy deu de ombros. É melhor vocês darem uma olhada nisto, Sally disse, da porta. Muito mais tarde, Turner estava sentado com Sally na varanda. A garota havia caído, finalmente, em algo que o aparelho de EEG do irmão chamava de sono. Rudy estava de volta a uma das oficinas, quase certamente com a garrafa de vodka. Havia vagalumes em torno das trepadeiras de Madressilva, junto ao portão de tela de arame. Turner descobriu que, se entrecerrasse os olhos, de onde estava,
no balanço de madeira na varanda, podia quase ver uma macieira que não estava mais lá, uma árvore na qual ficava pendurado um pedaço de corda de cânhamo cinza prateada e um antiquado pneu de carro. Naquele tempo também havia vagalumes, e os calcanhares de Rude faziam um baque na terra batida quando se lançava do arco do balanço, as pernas dando impulso, e Turner deitava de costas na grama, olhando as estrelas. Línguas, disse Sally, a mulher de Rude, da cadeira de palha que rangia, o cigarro dela como um olho vermelho na escuridão. Falando em línguas. O que é isso? O que sua garota estava fazendo, lá em cima? Sabe alguma coisa de francês? Oh não, não muito. Não sei um lexicon. Parte daquilo parecia francês para mim. O ponto vermelho transformou-se em um traço curto por um instante, enquanto ela batia a cinza. Quando era pequena, meu velho me levou uma vez a um estádio, e ouvi o testemunho e o falar em línguas. Fiquei assustada. Acho que me assustou mais ainda, hoje, quando ela começou. Rude gravou o final, não é? É. Sabe, Rude não tem estado muito bem. Foi mais por isso que mudei de volta para cá. Disse para ele que só ia ficar se ele se endireitasse, mas aí ele ficou mal mesmo, então voltei faz umas 2 semanas. Estava para ir embora quando você apareceu. A brasa do cigarro descreveu um arco sobre o parapeito da varanda e caiu no cascalho que cobria o terreiro. A bebida. Isso e as coisas que ele mesmo faz no laboratório. Você sabe, esse cara sabe um pouquinho de quase tudo que há para saber. Ainda tem um monte de amigos pelo condado. Já ouvi contarem histórias de quando vocês eram garotos, antes de você ir embora. Ele devia ter ido também, ele disse. Ele odeia a cidade, ela disse. Diz que tudo vai ficar online mesmo. Então para que sair? Fui porque nunca acontecia nada aqui. Rude sempre conseguia encontrar alguma coisa para fazer. Ainda consegue, pelo jeito. Devia ter mantido contato. Ele te queria aqui quando a mãe de vocês estava morrendo. E estava em Berlim. Não podia largar o que estava fazendo. Acho que não. Também não estava aqui. Cheguei depois. Foi um bom verão. Rude me arrancou daquela bosta de inferninho em Memphis. Chegou lá uma noite com uma penca de caipiras. No dia seguinte, eu estava aqui, sem saber exatamente por quê. Exceto que ele me tratava bem, naquele tempo, e era uma figura. Deu uma chance para eu esfriar a cabeça. Me ensinou a cozinhar. Ela riu. Gostei de cozinhar, só tinha medo das malditas galinhas lá atrás. Ela se levantou e se espichou, a velha cadeira rangendo, e ele tomou consciência do comprimento das pernas bronzeadas, do cheiro e do calor de verão dela, próximos de seu rosto. Ela colocou as mãos nos seus ombros. Os olhos dele estavam na altura da faixa de ventre moreno acima dos calções baixos. O umbigo, uma sombra suave. Lembrava-se de Alison no quarto branco e vazio. Queria encostar o rosto ali, sentir o gosto de tudo. Achou que ela havia se inclinado um pouco, mas não tinha certeza. Turner, ela disse, tem vezes que ficar aqui com ele é como ficar sozinha. Aí ele se levantou. O ruído da velha corrente do balanço batendo de encontro à junta macho e fêmea do teto da varanda onde os parafusos que suportavam o brinquedo enfiavam-se profundamente. Parafusos que seu pai podia ter apertado há 40 anos, e beijou-lhe a boca à medida que se abria, desligado do tempo pela conversa e os vagalumes e os gatilhos subliminares de memória. De modo que teve a impressão, enquanto corria as mãos pelo calor das costas nuas, debaixo da camiseta branca, de que as pessoas em sua vida não eram contas alinhadas em um fio de sequência, mas sim agrupadas como quanta, de modo que ele a conhecia tão bem quanto conhecera Rude, ou Alison, ou Conroy, tão bem quanto conhecia a menina que era a filha de Mitchell. Ei, ela murmurou, livrando-se do beijo, vamos lá para cima. Capítulo 18. Os nomes dos mortos. Alan ligou às 5 e ela confirmou que a quantia exigida estava disponível, ao mesmo tempo em que lutava para controlar o asco que sentia frente à ganância dele. Ela copiou o endereço com cuidado, no verso de um cartão que pegara na mesa de Picard na Galeria Roberts. Andrea voltou do trabalho 10 minutos depois, e Marli sentiu-se contente por sua amiga não ter estado presente durante a chamada de Alan. Observou enquanto Andrea escorava a janela da cozinha com um exemplar puído e encadernado em azul do segundo volume do Dicionário Conciso de Inglês Oxford, sexta edição. Andrea encaixara um tipo de prateleira de compensado ali, no beiral de pedra, larga o bastante para acomodar o pequeno grill e bachi que guardava debaixo da pia. Agora distribuía, por igual, os quadrados negros de carvão na grelha. Falei do seu chefe hoje, disse, colocando o ibashi no compensado e dando ignição à pasta inflamável esverdeada com o acendedor de faísca do fogão. Aquele professor de Nice veio nos visitar. Achou estranho que o meu maior interesse fosse Joseph Virek, mas também está na idade do lobo, então ficou mais do que feliz em bater papo. Marli ficou parada ao seu lado, observando as chamas quase invisíveis lamberem o carvão. Andrea prosseguiu. Ele ficava puxando a conversa para os Tessiera Shoals e Hughes.
Hughes foi um americano da segunda metade do século XX. Também está no livro, como um tipo de proto-Virek. Não sabia que a Tessiera Shoal tinha começado a se desintegrar. Voltou ao balcão da cozinha e desembrulhou 6 camarões tigres gigantes. Eles são franco-australianos. Acho que me lembro de um documentário. São os donos de um dos grandes spas. Freeside. Já foi vendido, o meu professor disse. Parece que uma das filhas do velho Ashoal conseguiu, de alguma forma, o controle pessoal de toda a pessoa jurídica. Aí ficou cada vez mais excêntrica, e os interesses do clã foram por água abaixo. Isso nos últimos 7 anos. Não vejo o que isso tem a ver com Virek, Marli disse, enquanto assistia Andrea espetar os camarões em longas agulhas de bambu. O seu palpite é tão bom quanto o meu. O professor diz que tanto Virek como os Tessiera Shoal são anacronismos interessantes, e que se pode aprender sobre a evolução das corporações estudando eles. Ou, pelo menos, convenceu um número suficiente dos nossos diretores editoriais disso. Mas o que ele disse de Virek? Que a loucura de Virek tomaria outra forma. Loucura. Ou na verdade, ele evitou usar essa palavra. Mas parece que Hughes era louco varrido, e o velho Ashoal também, e a filha é muito esquisita. Disse que Virek seria forçado, pelas pressões evolutivas, a dar uma espécie de salto. Salto foi a palavra dele. Pressões evolutivas. Andrea disse, levando os camarões espetados até o Ibashi. Ele fala sobre corporações como se fossem um tipo de bicho. Saíram para uma caminhada depois do jantar. Marli, às vezes, via-se fazendo força para perceber o mecanismo de vigilância de Virek que imaginara. Andrea, porém, encheu a noite com a ternura e o bom senso de sempre. Marli sentia-se grata por caminhar em uma cidade onde as coisas não eram nada além de si mesmas. No mundo de Virek, o que poderia ser tão simples? Ela se lembrava da maçaneta de latão na galeria do Pere, de como o objeto se contorcera de modo tão indescritível em seus dedos enquanto a puxava para o modelo de Virek do Parque Güell. Será que ele ficava sempre lá, no Parque de Gaudí, em uma tarde que nunca terminava? O Senhor é rico. O Senhor possui muitos meios de manifestação. Estremeceu no ar quente do anoitecer, e se aproximou de Andrea. A coisa sinistra a respeito de um construto de Sinstin, na verdade, era que ele encerrava a insinuação de que qualquer ambiente poderia não ser real, de que as vitrines das lojas pelas quais ela agora passava com Andrea poderiam ser imaginárias. Espelhos, alguém certa vez dissera, eram essencialmente nocivos. Os construtos eram piores ainda, ela concluiu. Andrea parou em uma banca para comprar seus cigarros ingleses e a nova L. Marli aguardou na calçada, o tráfego de pedestres abrindo-se automaticamente para ela, rostos que passavam, estudantes, homens de negócios e turistas. Alguns deles, ela imaginou, eram parte da máquina de Virek, conectados a Paco. Paco, com seus olhos castanhos, modos agradáveis, a seriedade, os músculos se movendo sob a camisa de Casimira. Paco, que trabalhará para o Senhor toda a sua vida. Qual o problema? Parece que acabou de engolir alguma coisa, disse Andrea, tirando o celofane do maço de silkicute. Oh não, Marli disse, e estremeceu. Mas acho que quase engoli. E caminhando para casa, a despeito da conversa de Andrea, de sua amizade gostosa, as vitrines das lojas haviam se tornado caixas. Cada uma delas, construções, como as obras de Joseph Cornell ou do misterioso fazedor de caixas que Virek procurava. Os livros e peles e algodões italianos dispostos para sugerir geometrias de uma saudade sem nome. E acordando, mais uma vez, com o rosto amassado no sofá de Andrea, o edredom vermelho sobre os ombros, sentindo o cheiro de café, enquanto Andrea murmurava alguma canção pop de Tóquio para si mesma no quarto ao lado, se vestindo. Em uma manhã cinza de chuva parisiense. Oh não, disse a Paco. Eu mesma vou. Prefiro assim. Isso é muito dinheiro. Ele olhou para a sacola italiana na mesa de café, entre eles. É perigoso, percebe? Ninguém sabe que estou levando esse dinheiro, sabe? Só Alain. Alain e os teus amigos. E não disse que iria sozinha, só não quero companhia. Algo errado. As linhas profundas de seriedade nos cantos da boca dele. Está chateada. Apenas quero ficar sozinha. Você e os outros, quem quer que sejam, podem me seguir. Seguir e observar. Se me perderem, coisa de que duvido muito, tenho certeza de que tenho o endereço. Isso é verdade, ele disse. Mas, você levar vários milhões de neo-ienes, sozinha, através de Paris. Sei lá. Ele deu de ombros. E se eu perdesse o dinheiro? O Senhor sentiria a perda. Ou haveria outra sacola, outros 4 milhões. Ela pegou a alça a tiracolo e se levantou. É claro que haveria outra sacola, embora nos dê algum trabalho reunir essa quantidade de dinheiro vivo. E não, o Senhor não sentiria essa perda, no sentido que você diz, mas eu seria punido, mesmo pela perda sem justificativa de uma quantia menor. Você vai descobrir que os muito ricos têm, em comum,
a característica de tomar cuidado com o dinheiro deles. Ou mesmo assim, vou desacompanhada. Não sozinha, mas me deixe com meus pensamentos. Sua intuição. Isso. Se a seguiam, e ela tinha certeza disso, mantinham-se tão invisíveis como sempre. Aliás, seria mais provável que deixassem Alan sem vigilância. O endereço que ele lhe dera, com certeza naquela manhã já seria o foco da atenção deles, quer ele estivesse lá ou não. Hoje, ela sentia uma nova força. Havia enfrentado Paco. Tinha algo a ver com a desconfiança repentina, na noite anterior, de que Paco poderia estar lá, em parte, para ela, com seu humor, sua virilidade e sua adorável ignorância de arte. Lembrou-se de Virek dizendo que sabiam mais sobre sua vida do que ela mesma. Que maneira mais fácil, então, para eles preencherem as poucas lacunas na planilha que era Marli Khrushcheva. Paco Esteves. Um estranho perfeito. Perfeito demais. Sorriu para si mesma em uma parede de espelho azul à medida que a escada rolante a levava para dentro do metrô, satisfeita com o corte de cabelo escuro e as armações de titânio elegantemente austeras dos óculos escuros Porsche que comprará pela manhã. Bons lábios, ela pensou, realmente nada de mal. E um garoto magro, de camisa branca e jaqueta de couro escura, sorriu para ela da escada rolante que subia ao lado, com uma enorme pasta negra debaixo do braço. Estou em Paris, ela pensou. Pela primeira vez, em muito tempo, só isso já era razão para sorrir. E hoje vou dar ao babaca nojento do meu ex 4 milhões de neo-ienes, e ele vai me dar algo em troca. Um nome, ou um endereço, talvez um número de telefone. Ela comprou um bilhete de primeira classe. O vagão estaria menos lotado, e poderia passar o tempo imaginando quais dos outros passageiros pertenciam a Virek. O endereço que Alan lhe dera, em um horrível subúrbio da Zona Norte, era uma de 20 torres de concreto que se erguiam de uma planície do mesmo material, peça de especulação imobiliária da metade do século passado. A chuva caía com força, agora, mas ela se sentia como se estivesse, de alguma forma, mancomunada com o tempo, dava ao dia um ar de conspiração, e pontilhava a sacola chique de borracha, recheada com a fortuna de Alan. Que esquisito caminhar através desse cenário horrendo com milhões debaixo do braço, prestes a recompensar seu ex, absolutamente traiçoeiro, com maços de neo-ienes. Não houve resposta quando tocou o botão do interfone numerado do apartamento. Depois do vidro laminado sujo, um vestíbulo às escuras, totalmente vazio. O tipo de lugar onde você acendia as luzes ao entrar. E elas se apagavam sozinhas, automaticamente, sempre antes que o elevador chegasse, e você ficava ali, aguardando no cheiro de desinfetante e ar viciado. Ela tocou de novo. Alan. Nada. Experimentou a porta. Não estava trancada. Não havia ninguém no vestíbulo. O olho morto de uma câmera de vídeo quebrada a encarava através de uma película de pó. A luz diluída da tarde se infiltrava da planície de concreto às suas costas. Com os saltos das botas batendo nos ladrilhos marrons, dirigiu-se ao conjunto de elevadores e apertou o botão 22. Houve um baque oco, um gemido metálico, e um dos elevadores começou a descer. Os indicadores plásticos sobre as portas permaneceram apagados. A cabine chegou com um suspiro e um gemido agudo, que sumiu aos poucos. Alan, você caiu muito. Este lugar é mesmo o fundo do poço. Enquanto as portas se abriam para a escuridão da cabine, ela buscava, debaixo da sacola italiana, a aba da sua bolsa de Bruxelas. Encontrou e tirou da bolsa a lanterninha de metal verde que carregava desde seu primeiro passeio por Paris, com a cabeça de leão da marca Pili Wonder em relevo na parte frontal. Nos elevadores de Paris, você podia encontrar muitas coisas: os braços de um assaltante, uma pilha cheirosa de cocô fresco de cachorro. E o feixe débil apanhou os cabos prateados, lubrificados e brilhosos, oscilando suavemente no poço vazio, a ponta de sua bota direita já centímetros além da borda de aço desgastada do piso ladrilhado. A mão, num gesto automático de terror, lançou o feixe de luz num raio descendente, iluminando o teto empoeirado e cheio de lixo da cabine, 2 andares abaixo. Ela assimilou uma quantidade extraordinária de minúcias nos segundos em que a luz vacilou sobre o elevador. Lembrou-se de um minúsculo submarino mergulhando nos abismos de uma profunda montanha oceânica, o delicado feixe oscilando sobre um trecho de sedimentos que não eram perturbados há séculos. O leito suave da fuligem milenar transformada em penugem, uma coisa cinzenta e ressecada que era uma camisinha usada, os olhos brilhantes refletidos de bolinhas amassadas de papel alumínio, o cilindro cinza e quebradiço e o êmbolo branco de uma seringa de insulina. Segurava o batente da porta com tanta força que as juntas dos dedos doíam. Muito lentamente, deslocou o peso para trás, para longe do fosso. Outro passo e desligou a lanterna. Vá pro inferno, ela disse. Ai, meu Deus. Encontrou a porta para as escadas. Ligando novamente a lanterninha, começou a subir. Depois de 8 andares, o torpor começou a desaparecer, e ela tremia, lágrimas arruinando a maquiagem. Voltou a bater na porta.
Era papelão prensado, revestido com uma lâmina medonha de imitação de pau rosa, a textura, litografada, parcamente visível à luz da única tira de biofluorescência do longo corredor. Alan, seu desgraçado. Alan. O olho de peixe míope do pequeno visor na porta olhava através dela, inexpressivo e despreocupado. O corredor tinha um cheiro horrível, odores de cozinha embalsamados e aprisionados em tapetes sintéticos. Tentou abrir a porta, a maçaneta girando, o latão barato gorduroso e frio. A sacola de dinheiro subitamente pesada, a alça cortando seu ombro. A porta se abrindo facilmente. Um trecho curto de tapete laranja, sarapintado de retângulos irregulares de rosa-salmão, décadas de pó fundidos ali em uma trilha bem definida de milhares de moradores e visitantes. Alá! O cheiro de cigarros escuros franceses, quase reconfortante. E vê-lo ali, na mesma luz diluída, luz prateada, os blocos das outras torres todos iguais além do retângulo da janela, contra o céu lívido e chuvoso, onde ele jazia curvado como uma criança no horrendo tapete laranja, a espinha um ponto de interrogação sob as costas retesadas da jaqueta de veludo verde-garrafa, a mão esquerda aberta sobre a orelha, dedos brancos, o mais leve dos azulados na base das unhas. Ajoelhando-se, ela tocou-lhe o pescoço. Sabia. Fora da janela, toda a chuva escorria, eternamente. Apoiando a cabeça dele com as mãos, as pernas abertas, segurando-o, embalando, balançando. O uivo triste, animalesco, irracional preenchendo o retângulo vazio da sala. E, depois de um tempo, percebendo a coisa afiada sob a palma da mão, a extremidade limpa e inoxidável de um pedaço de fio muito fino e muito rígido, que saía do ouvido, por entre os dedos frios entreabertos. Horrível, horrível, não era jeito de morrer. Fez com que ela se levantasse, a raiva, as mãos como garras, para vasculhar a sala silenciosa onde ele morrera. Nada evocava a presença dele, nada, apenas a pasta esfarrapada. Abrindo-a, encontrou 2 cadernos de espiral, as páginas novas e limpas, um romance não lido, mas muito na moda, uma caixa de fósforos de madeira e um maço azul de Gauloise pela metade. A agenda encadernada em couro da Browns desaparecera. Apalpou-lhe a jaqueta, enfiou os dedos nos bolsos, mas desaparecera. Não, pensou. Você não teria escrito lá. Teria. Mas você nunca conseguia decorar um número ou endereço. Não é? Voltou a olhar a sala, uma estranha calma tomando conta dela. Você tinha que escrever as coisas, mas gostava de ter segredos, e não confiava na minha caderneta da Browns. Não. Você encontrava uma garota em algum café e escrevia o número dela em uma cartela de fósforos ou em um pedacinho de papel, e o esquecia, de modo que eu o encontrava semanas depois, quando arrumava suas coisas. Ela entrou no minúsculo quarto. Havia uma cadeira de dobrar vermelho vivo e uma prancha de espuma amarela, barata, que fazia as vezes de cama. A espuma estava marcada com uma borboleta marrom de sangue menstrual. Ela a ergueu, mas não achou nada. Você devia estar com medo, ela disse, a voz tremendo com uma fúria que nem tentou entender, as mãos frias, mais frias do que as de Alain, enquanto as passava no papel de parede vermelho com faixas douradas, buscando uma ponta solta, um esconderijo. Seu pobre burro de merda. Pobre burro morto de merda. Nada. De volta à sala de estar, de alguma forma, surpresa porque ele não se mexera, esperando que ele pulasse, dissesse oi, com alguns centímetros de um arame de brinquedo nas mãos. Tirou-lhe os sapatos. Precisava trocar de sola, novos saltos. Olhou dentro, apalpou o forro. Nada. Não faz isso comigo, e voltou ao quarto. O guarda-roupa estreito. Afastando para o lado uma confusão de cabides baratos de plástico branco, uma capa de lavanderia de plástico mole. Arrastando a espuma manchada e subindo nela, os saltos afundando na espuma, para passar as mãos ao longo de uma prateleira de papelão prensado e encontrar, no canto mais afastado, um papelzinho dobrado, retangular e azul. Abrindo-o, percebeu como as unhas que fizera com tanto capricho estavam lascadas, e encontrou o número que ele deixará escrito, com uma caneta verde de ponta porosa. Era um maço vazio de Gauloise. Alguém bateu na porta. E, logo depois, a voz de Paco. Marli? Oi. O que houve? Ela enfiou o número na cintura do jeans e voltou-se para encontrar os olhos dele, sérios e calmos. É Alain, ela disse. Está morto. Capítulo 19. O Hipermart. Viu Lucas pela última vez em frente a uma grande e velha loja de departamentos na Madison Avenue. Era assim que se lembraria dele, depois, um grande homem negro, de terno negro impecável, prestes a entrar no longo carro negro, um sapato negro de brilho suave já no suntuoso interior acarpetado de armede, o outro ainda no concreto em ruínas do meio-fio. Jack estava ao lado de Bob, o rosto sombreado pelas abas largas do chapéu cheio de ouro, um lenço de seda laranja amarrado na nuca. Você agora toma conta do nosso jovem amigo, Lucas disse, apontando o castão da bengala para ela. O nosso contém seus inimigos. E quem não tem?
Jack perguntou. Eu mesmo tomo conta de mim, Bob disse, ressentido com a ideia de Jack ser vista como mais competente, embora, ao mesmo tempo, soubesse que isso devia ser verdade. Faça isso, Lucas disse, o castão da bengala oscilando, agora alinhado com os olhos de Bob. A Vila Zravu é um lugar traiçoeiro, meu caro. As coisas raramente são o que parecem. Ou para ilustrar o ponto, fez alguma coisa com a bengala, e as longas estrias de metal por baixo da esfera se abriram por um instante, de modo suave e silencioso, estendidas como as varetas de um guarda-chuva, cada uma brilhando como uma navalha afiada e com pontas como agulhas. Logo desapareceram, e a porta larga de Armede fechou-se com um baque de chapas blindadas. Jack riu. Oh merda. Lucas ainda usa aquela bengala matadora. Puta advogado agora, mas a rua deixa marcas em você. Deve ser uma boa coisa, advogado. Ela olhou para ele. Oh, não esquenta, coração. É só vir comigo, fazer o que eu disser, e vai ficar bem. Armede fundiu-se com o tráfego esparso, um condutor de bicitáxi usando a mão para fazer soar, futilmente, uma buzina de ar para o para-choque metálico que se afastava. Então, com a mão bem cuidada e cheia de anéis de ouro, ela tocou Bob no ombro e o conduziu pela calçada, passando por um grupo de sem-teto adormecidos embrulhados em trapos, e para dentro do mundo em lento despertar do hipermart. 14 andares, Jack disse, e Bob assobiou. Todos deste jeito. Ela assentiu, afogando cristais marrons de açúcar em cubos na espuma bege sobre o copo de café. Estavam sentados em bancos de ferro fundido, cheios de volutas, no balcão de mármore de uma pequena cabine, onde uma garota da idade de Bob, o cabelo tingido e esculpido com laque em um tipo de barbatana dorsal, acionava os botões e alavancas de uma grande máquina antiga com tanques, cúpulas e queimadores metálicos, e águias com asas de cromo abertas. O tampo do balcão já tinha sido alguma outra coisa. Bob via onde uma das extremidades fora cortada, em um longo entalhe tortuoso, para permitir que a peça se encaixasse entre dois pilares de ferro pintados de verde. Gosta, é. Ela salpicou a espuma com canela em pó de um pesado e antiquado frasco de vidro. Deve ser o mais longe de Barryton que já esteve, de várias maneiras. Bob concordou, os olhos confusos pelas mil cores e texturas das coisas nas barracas e das próprias barracas. Parecia não haver nenhuma regularidade em nada, nenhum sinal de planejamento central. Corredores tortuosos retorciam-se a partir da área em frente da cabine de café. Também parecia não haver fonte central de iluminação. Néons vermelhos e azuis brilhavam por trás do silvo branco de um lampião Primus, e uma barraca, que acabava de ser aberta por um homem barbado com calças de couro, parecia iluminada por velas, as luzes suaves refletidas em centenas de fivelas de metal polido penduradas sobre os vermelhos e negros de velhos tapetes. Havia uma agitação matutina no lugar, tosses e pigarros. Uma unidade de manutenção predial Toshiba azul chiava em um corredor, puxando um carrinho de plástico maltratado, cheio de sacos verdes de lixo. Alguém havia colado uma grande cabeça plástica de boneca no segmento superior do Toshiba, acima do aglomerado de lentes e sensores de câmera, uma coisa sorridente de olhos azuis que já pretendera imitar as feições de uma grande estrela dos teens sem violar os direitos de imagem da Senseanet. A cabeça rosada, o cabelo platinado, amarrado para cima com um segmento de pérolas plásticas azuis claras, balançava pateticamente à medida que o robô prosseguia. Bob riu. Este lugar é legal, ele disse, e fez um gesto para a garota voltar a encher a sua xícara. Só um segundo, babaca, disse a garota do balcão, num tom amável. Estava colocando o pó de café em um funil de aço amassado, na extremidade de uma balança antiga. Conseguiu dormir na noite passada, Jack? Depois do show. Claro, Jack disse, e tomou um pouco de café. Dancei o segundo set deles e depois dormi no Jamers. Desabei na cama, sabe? Queria ter dormido um pouco. Sempre que o Henry vê você dançar, ele não me deixa em paz. Ela riu e voltou a encher a xícara de Bob, com café de uma garrafa térmica de plástico preto. Então, Bob disse, quando a garota voltou a se ocupar com a máquina de expresso. E agora? Homem ocupado, é? Jack o olhou serenamente por detrás da aba do chapéu cheio de ouro. Tem lugares para ir? Gente para ver? Bom, não. Merda. Só quero dizer, então, é só isso. Só isso. O quê? Este lugar. Vamos ficar aqui. No último andar. Um amigo meu, o Jamer, tem uma casa noturna lá em cima. Acho que ninguém vai te achar por lá, e, mesmo que achem, é um lugar difícil de entrar sem ser notado. 14 andares, quase tudo de barracas, e um montão dessa gente vende coisas que deixa escondidas, saca? Então eles não gostam muito de estranhos, de ninguém fazendo perguntas. E a maior parte é amiga da gente, de um jeito ou de outro. De qualquer forma, você vai gostar daqui. Bom lugar para você. Muita chance para aprender, se lembrar de ficar de boca fechada. Como vou aprender se não perguntar nada? Bem,
Fica com as orelhas abertas. É mais o que eu quero dizer. E seja educado. Tem gente durona aqui, mas se você ficar na sua, eles também ficam na deles. Beauvoir deve vir no final da tarde. Lucas foi para os projetos, contar o que o finlandês te disse. O que o finlandês te disse, coração. Que tem 3 caras mortos estirados no chão dele. Disse que são ninjas. Bob olhou para ela. Ele é bem esquisito. Caras mortos não costumam ser parte da linha de produtos dele. Mas, tudo bem, ele é esquisito, sim. Que tal me contar mais? Com calma, e num tom baixo e sem sobressaltos. Acha que consegue. Bob contou a ela o que se lembrava da visita ao finlandês. Jack o interrompeu várias vezes, fazendo perguntas que ele, quase sempre, não sabia responder. Ela fez sinal com a cabeça na primeira vez que Vigan Ludati foi mencionado. Ela disse, Jamer fala dele, quando começa a contar dos velhos tempos. Tenho que perguntar para ele. Ao final do relato, ela estava recostada contra um dos pilares verdes, o chapéu muito baixo sobre os olhos escuros. Então, ele perguntou. Interessante, ela disse, e ficou nisso. Quero umas roupas novas, Bob disse, enquanto subiam uma escada rolante inerte para o 2º andar. Tem dinheiro? Ela perguntou. Merda, ele disse, com as mãos nos bolsos dos jeans folgados e plissados. Eu não tenho porra nenhuma de dinheiro, mas quero umas roupas. Você, Lucas e Beauvoir estão me guardando para alguma coisa, não é? Olha, estou cansado desta camisa medonha que a réia me empurrou, e essas calças parecem toda hora que vão cair da minha bunda. E estou aqui por causa do Chuadei, que é um desgraçado do caralho, que queria arriscar o meu rabo para que Lucas e Beauvoir pudessem testar o maldito soft deles. Então, o mínimo que você pode fazer é me comprar umas roupas, certo? Tá bem, ela disse, depois de um momento. Olha o que vou fazer. Apontou para onde uma garota chinesa com jeans desbotados estava enrolando as folhas de plástico que haviam protegido uma dúzia de araras de tubo de aço, cheias de roupas. Tá vendo ali? Ali? É uma amiga minha. Você escolhe o que quiser, depois eu falo pro Lucas acertar com ela. Meia hora depois, ele surgiu de um provador com cortina de cobertor e colocou um par de óculos espelhados de aviador indo-javaneses. Sorriu para Jack. Abafando. Ele disse. Ah, claro. Ela fez um gesto com a mão, imitando um leque, como se alguma coisa por perto estivesse quente demais para tocar. Não gostou daquela camisa que a réia te arranjou. Ele olhou para baixo, para a camiseta preta que escolhera, para o holodecalque quadrado de ciberespaço no peito. Havia sido feito de modo que você parecia estar avançando a grande velocidade através da Matrix, com linhas de grade manchadas nas bordas do decalque. Era brega pra cacete. Certo, Jack disse, olhando para o jeans preto apertado, as pesadas botas de couro com pregas sanfonadas de traje espacial nos tornozelos, o cinto militar de couro preto decorado com linhas gêmeas de cravos piramidais. Bem, acho que agora está mais com pinta de conde. Vamos lá, Cone. Tem um lugar para você dormir, lá em cima no pedaço do Jamer. Ele olhou de esguelha para ela, os polegares enfiados nos bolsos da frente do leves preto. Sozinho, ela acrescentou. Oh, não se preocupe. Capítulo 20. Voo de Orly. Fuga precipitada. Paco guiou o Citroën Dornier pelos champs, ao longo da margem norte do Sena e, em seguida, subiu através de Les Halles. Marli se afundou no banco de couro incrivelmente macio, com uma costura mais bela que a de sua jaqueta de Bruxelas. Forçou a mente em direção ao vazio, a falta de sentimentos. Seja olhos, disse a si mesma. Apenas olhos, o corpo um peso comprimido por igual pela velocidade deste carro obscenamente caro. Zuniram pela Praça des Inocents, onde prostitutas negociavam com os motoristas de overcrafts de carga em Bleu de Travail. Paco dirigia sem esforço pelas ruas estreitas. Porque disse, não faz isso comigo. Tirou a mão do console de direção e corrigiu a posição de seu ponto de ouvido. Porque estava escutando. Porque esse é o meu trabalho. Mandei uma mulher subir na torre oposta à dele, para o 22º andar, com um microfone parabólico. O telefone no apartamento estava desligado, senão o teríamos usado. Ela subiu. Arrombou uma unidade vaga do lado oeste da torre e apontou o microfone em tempo de ouvir você dizer, não faz isso comigo. E vocês estavam sós. Oh sim. E ele estava morto. Estava. Então, por que disse aquilo? Não sei. Quem você achou que estava fazendo algo com você? Não sei. Talvez Alain. Fazendo o quê? Estando morto. Complicando tudo. Me diga você. Você é uma mulher complicada. Deixa eu descer. Vou te levar para o apartamento da sua amiga. Pare o carro. Vou te levar para. Vou a pé. O automóvel prateado e baixo deslizou até o meio-fio. Vou ligar para você. No. Boa noite. Tem certeza de que não preferiria um dos spas? Perguntou o Sr. Paleologos, magro e elegante como um louva-a-Deus em sua jaqueta branca de lã áspera.
O cabelo também era branco, escovado para trás, a partir da testa, com extremo cuidado. Seria menos dispendioso e muito mais divertido. Você é uma moça muito bonita. Como? Tirando a atenção da rua para além da vitrine riscada pela chuva. Uma o quê? O francês dele era desajeitado, entusiástico, com uma entonação estranha. Uma moça muito bonita. Ele deu um sorriso afetado. Não prefere um feriado em um conjunto do Med? Com gente da sua idade. Você é judia. Como? O judia. Você é. Oh não. Oh que pena, ele disse. Tem as maçãs do rosto de um certo tipo de jovem judia elegante. Tem um ótimo desconto para 15 dias em Jerusalém Prime, um ambiente esplêndido pelo preço. Inclui aluguel do traje, 3 refeições por dia e voo direto do toroide da JAL. Aluguel do traje. Ainda não criaram toda a atmosfera, em Jerusalém Prime, o Sr. Paleologos disse, enquanto passava uma pilha de papeizinhos rosa de um lado da mesa para o outro. Seu escritório era um pequeno cubículo cujas paredes eram decoradas com vistas holográficas de Poros e Macau. Marli escolhera essa agência por sua evidente obscuridade, e porque fora possível entrar lá sem sair do pequeno centro comercial na estação de metrô próxima do apartamento de Andrea. Oh não, ela disse, não estou interessada em spas. Quero ir aqui. Tocou o texto no papel azul enrugado de um maço de Gauloise. Bem, ele disse, é possível, é claro, mas não tenho uma listagem de acomodações. Vai visitar amigos. Viagem de negócios, ela disse, impaciente. Preciso partir agora mesmo. Muito bem, o Sr. Paleologos disse, tirando um terminal de colo, de aparência barata, de uma prateleira atrás da mesa. Pode me dar seu código de crédito. Ela colocou a mão na bolsa de couro negro e tirou o maço grosso de neo-ienes que removerá da sacola de Paco enquanto ele estava ocupado examinando o apartamento onde Alain morrera. O dinheiro encontrava-se preso por uma cinta vermelha de elástico translúcido. Quero pagar em dinheiro. Oh, querida, o Sr. Paleologos disse, estendendo uma ponta de dedo rosada para tocar a nota de cima, como se esperasse que o maço desaparecesse. Entendo. Bem, você compreende, normalmente não fazemos negócios dessa forma. Mas creio que podemos arranjar alguma coisa. Rápido, ela disse. Muito rápido. Ele olhou para ela. Entendo. Pode me dizer. Seus dedos começaram a dançar sobre as teclas do terminal, o nome que gostaria de usar na viagem. Capítulo 21. Hora da estrada. Turner acordou na casa silenciosa, ao som de passarinhos nas macieiras do pomar abandonado. Dormira no sofá quebrado que Rudy deixava na cozinha. Tirou água para o café, os tubos plásticos da caixa no telhado tossindo enquanto ele enchia o bule. Pôs o bule no queimador de propano e saiu para a varanda. Os 8 veículos de Rudy estavam recobertos de orvalho, dispostos em uma fileira ordenada no chão coberto de pedra britada. Um dos cães melhorados trotou pelo portão aberto enquanto Turner descia os degraus, o capuz negro do animal soltando estalidos suaves na quietude da manhã. O cão parou, babando, balançou a cabeça distorcida de um lado para o outro e, em seguida, correu pelo cascalho e para fora de vista, contornando o canto da varanda. Turner parou ao lado da capota de um Jeep Suzuki marrom sem brilho, convertido para célula de hidrogênio. Com certeza Rudy havia feito o trabalho sozinho. Tração nas 4 rodas, pneus grandes, com cravos off-road cobertos de lama de rio, clara e seca. Pequeno, lento, confiável, não seria de grande utilidade na estrada. Passou por 2 sedãs Honda sarapintados de ferrugem. Idênticos, do mesmo ano e modelo. Rudy estava tirando peças de um para usar no outro. Nenhum deveria estar funcionando. Sorriu, distraído, ao ver a pintura marrom e bege imaculada da caminhonete Chevrolet de 1949, lembrando-se da carcaça enferrujada que Rudy trouxera desde o Arkansas em um reboque alugado. A coisa ainda funcionava com gasolina, as superfícies internas do motor provavelmente tão imaculadas quanto a laca cor de chocolate, polida à mão, dos paralamas. Havia a metade de um avião de efeito solo Dornier debaixo de lonas plásticas cor de cinza. Logo depois, uma moto de corrida Suzuki preta, com formato de marimbondo, sobre um reboque improvisado. Turner se perguntou quanto tempo fazia desde que Rudy havia se dedicado, a sério, às corridas. Havia um snowmobile debaixo de outra lona, uma máquina velha, ao lado do reboque da motocicleta. E, logo depois, o overcraft cinza manchado, sobra da guerra, uma cunha gorda de blindagem de aço com o cheiro do querosene que a turbina queimava. A saia, reforçada com malha, caída no cascalho. As janelas eram fendas estreitas de plástico grosso de alto impacto. Os para-choques do veículo mais pareciam arientes, e tinham placas de Ohio parafusadas. Tinham licença deste ano. Sei o que está pensando, Sally disse, e ele se virou para vê-la no parapeito da varanda, segurando o bule de café, que soltava vapor.
Rudy fala que se esse bicho não conseguir passar por cima de alguma coisa, sempre pode passar pelo meio. É rápido. Tocando a lateral blindada do Overcraft. Claro, mas você vai precisar de uma espinha nova depois de 1 hora. E a lei? Acho que não gostam muito do jeito dele, mas tem licença para andar nas ruas. Que eu saiba, não tem nenhuma lei contra blindagem. Angie está melhor, Sally disse, enquanto ele a seguia pela porta da cozinha. Não é, meu anjo. A filha de Mitchell levantou o olhar da mesa da cozinha. Os hematomas da menina, como os de Turner, haviam se reduzido a um par de vírgulas gordas, como se fossem lágrimas pintadas de negro azulado. O meu amigo é médico, Turner disse. Examinou você enquanto dormia. Disse que está tudo bem. O seu irmão. E ele não é médico. Sinto muito, Turner, Sally disse, do fogão. Não sou de rodeios. Bem, não é médico, ele disse, mas é inteligente. Estávamos preocupados que a Mouse tivesse feito alguma coisa com você. Algo para que você ficasse doente se saísse do Arizona. Como uma bomba de córtex. Ela pegou uma colherada de cereal frio de uma tigela rachada, com estampas de flor de macieira no contorno da borda, parte de um jogo de que Turner se lembrava. Meu Deus, Sally disse. No que você se meteu, Turner? Boa pergunta. Ele pegou um lugar na mesa. Angie o encarava enquanto mastigava o cereal. Angie, ele disse, quando Rudy fez a varredura em você, achou uma coisa na sua cabeça. Ela parou de mastigar. Ele não sabia o que era. Algo que alguém botou lá. Quem sabe quando você era bem novinha. Sabe do que estou falando. Ela assentiu com a cabeça. E sabe o que é? Ela engoliu. Oh não. Mas sabe quem pôs isso lá? Sei. Seu pai. Oh foi. Sabe por quê? Porque eu estava doente. Estava doente. Como? Oh não era muito esperta. Ao meio-dia ele estava pronto, o Overcraft abastecido e aguardando ao lado dos portões de tela de arame. Rudy lhe dera um ziploc preto retangular cheio de neo-ienes, algumas das notas tão usadas que estavam quase translúcidas. Tentei passar aquela fita por um lexicon francês, Rudy disse, enquanto um dos cães esfregava as costelas empoeiradas em suas pernas. Não deu certo. Acho que é algum tipo de crioulo. Africano, quem sabe? Quero uma cópia. Oh não, Turner disse. Fica com você. Obrigado, Rudy disse, por nada. Não pretendo admitir que vocês vieram aqui, se alguém perguntar. Sally e eu vamos para Memphis de tarde, ficar com um casal de amigos. Os cães vão cuidar da casa. Ele coçou o animal por trás do capuz plástico. Certo, garoto. O cão ganiu e estremeceu. Tive que treinar os bichos para não caçarem guaxinins, depois que coloquei os infravermelhos. Ou não ia sobrar nenhum guaxinim no condado inteiro. Sally e a garota vinham descendo os degraus da varanda, Sally carregando uma bolsa de lona velha que enchera de sanduíches e uma garrafa térmica de café. Turner lembrou-se dela na cama do andar de cima, e sorriu. Ela sorriu de volta. Hoje ela parecia mais velha, cansada. Angie havia jogado fora a camiseta manchada de sangue da Mouse Neotech e trocado por uma blusa de moletom preta e amorfa que Sally havia encontrado. Fazia-a parecer ainda mais nova do que era. Sally também conseguirá incorporar os hematomas restantes em um trabalho barroco de maquiagem ao redor dos olhos que faziam um estranho contraste com o rosto de criança e a blusa folgada. Rudy deu a Turner a chave do Overcraft. Mandei o meu velho Cry preparar um resumo das últimas notícias empresariais desta manhã. Uma coisa que acho que precisa saber é que a Mouse Biolabs anunciou a morte, acidental, do Dr. Christopher Mitchell. É fantástico como essa gente consegue ser imprecisa. E você deixa o cinto bem apertado, Sally estava dizendo, ou a sua bunda vai ficar toda roxa antes de chegar naquela saída de Statesboro. Rudy olhou de relance para a garota e, depois, de volta para Turner. Turner podia ver os vasos rompidos na base do nariz do irmão. Os olhos estavam vermelhos e havia um forte tique na pálpebra esquerda. Bom, acho que já está na hora. Engraçado, mas achava que nunca veria você de novo. É meio estranho te ver aqui de volta. Bem, Turner disse, vocês dois fizeram mais do que eu tinha qualquer direito de esperar. Sally desviou o olhar. Então, obrigado. Acho melhor a gente ir. Subiu na cabine do Overcraft, querendo já estar longe. Sally apertou o pulso da garota, deu a ela a bolsa, e ficou ao seu lado enquanto ela subia nos 2 degraus articulados. Turner se acomodou no banco do motorista. Ela ficava perguntando de você, Rudy disse. Depois de um tempo ficou tão mal, os análogos de endorfina não conseguiam parar a dor de verdade, e mais ou menos a cada 2 horas perguntava onde você estava, quando ia voltar. Eu mandei dinheiro, Turner disse. O bastante para levar ela para Shiba. As clínicas lá podiam ter tentado alguma coisa nova. Rudy resfolegou. Shiba. Deus. Ela era uma mulher de idade. Que diabos podia ter feito de bom? Manter ela viva em Shiba por mais alguns meses. O que ela mais queria era ver você. Mas não deu, Turner disse,
enquanto a garota se acomodava no banco ao lado e colocava a bolsa no chão, entre os pés. Nos vemos, Rudy. Ele fez que sim com a cabeça. Sally. Tchau, Sally disse, com o braço em torno de Rudy. De quem estavam falando? Angie perguntou, enquanto a escotilha baixava. Turner colocou a chave na ignição e acendeu a turbina, ao mesmo tempo em que inflava a saia. Pela janela estreita do seu lado, viu Rudy e Sally se afastarem rapidamente do veículo, o cão se encolhendo e latindo com o barulho da turbina. Os pedais e os controles manuais eram muito grandes, projetados para facilitar a operação por um condutor usando traje contra a radiação. Turner manobrou com cuidado pela passagem do portão, fazendo uma curva em um trecho largo da pista de cascalho. Angie estava prendendo o cinto. Minha mãe, ele disse. Aumentou a rotação da turbina e saltaram para a frente. Nunca conheci minha mãe, ela disse, e Turner se lembrou que o pai dela estava morto, e que ela ainda não sabia. Apertou o acelerador e dispararam pela pista de cascalho, por pouco não atropelando um dos cães de Rudy. Sally estivera certa sobre como era andar neste veículo. Havia uma vibração constante da turbina. A 90 km por hora, sobre o asfalto deformado da antiga rodovia estadual, fazia os dentes baterem. A saia blindada passava, pesada, sobre as superfícies quebradas. O efeito de deslizamento de um modelo esporte civil seria possível apenas em uma superfície perfeitamente lisa e plana. Mas Turner descobriu que gostava da máquina. Você apontava, puxava de leve o acelerador e saía por aí. Alguém havia pendurado um par de dados de espuma rosa, desbotados pelo sol, acima da viseira frontal. O gemido da turbina era uma constante às suas costas. A garota pareceu relaxar, apreciando o cenário à beira da estrada com uma expressão ausente, quase satisfeita, e Turner ficou grato por não ter que dar conversa. Você é uma bomba, ele pensou, olhando de esguelha para ela. Você é provavelmente o alvo da perseguição mais intensa em curso no mundo atual. E aqui estou eu, levando você para o Sravu no carro de combate de brinquedo de Rudy, sem a mínima ideia do que vou fazer agora. Ou quem arrasou com o shopping. Recapitule tudo, ele disse a si mesmo, enquanto desciam para o vale. Recapitule tudo outra vez e algo vai acabar se encaixando. Mitchell havia contatado a Osaka, dizendo que queria trocar de lado. A Osaka contratou Conroy e montou uma equipe médica para ver se havia armadilhas em Mitchell. Conroy tinha articulado as equipes, trabalhando com o agente de Turner. O agente de Turner era uma voz em Genebra. Um número telefônico. A Osaka mandara Allison para examiná-lo no México, e aí Conroy o tirara de lá. Weber, logo antes de a merda acertar o ventilador, tinha dito que era a infiltrada de Conroy no local. Alguém havia atacado, quando a menina estava chegando, com foguetes e armas automáticas. Para Turner, isso tinha o jeito da Mouse, era o tipo de reação que esperaria, o tipo de coisa com que a força bruta de aluguel estava ali para lidar. E aí veio o céu branco. Pensou no que Rudy dissera sobre um canhão eletromagnético. Quem? E a bagunça na cabeça da garota, as coisas que Rudy havia encontrado com o tomógrafo e o aparelho de ressonância magnética nuclear. Ela disse que o pai nunca tinha planejado sair. Sem companhia, ela disse, para a janela. Como? Você não tem uma companhia, tem? Quero dizer, trabalha para qualquer um que te contrate. Isso mesmo. Ou nunca fica com medo? Claro que fico, mas não por causa disso. Nós sempre tivemos a companhia. Meu pai disse que eu ficaria bem, que só iria para outra companhia. Você vai ficar bem. Ele estava certo. Só tenho que descobrir o que está havendo. Aí vou te levar para onde precisa ir. Pro Japão. Onde quer que seja. Já foi lá. Claro. Será que eu ia gostar de lá? E por que não? Então ela voltou a ficar quieta, e Turner se concentrou na estrada. Aquilo faz eu sonhar, ela disse, enquanto ele se inclinava para ligar os faróis, a voz dela apenas audível acima da turbina. O que faz? Fingia estar concentrado na direção, tomando cuidado para não olhar na direção dela. Essa coisa na minha cabeça. Costuma ser apenas quando estou dormindo. Ou lembrando-se do branco nos olhos dela no quarto de Rudy, no estremecer, na torrente de palavras em uma língua que ele não conhecia. Onde de vez em quando, mesmo acordada. É como se estivesse plugada em um console, só que fico livre da grade, voando, e não estou sozinha lá. Outra noite sonhei com um garoto. Ele tinha esticado o braço e apanhado algo. Não sei o que era, mas estava machucando, e ele não conseguia ver que estava livre, que só precisava soltar. Então eu disse para ele. Apenas por um instante, pude ver onde ele estava, e não era nem um pouco como num sonho. Só uma salinha feia, com um tapete manchado, e dava para notar que ele precisava de um banho, e sentir como a parte de dentro dos sapatos estava grudenta, porque ele estava sem meias. Os sonhos não são assim, não? Oh não. Os sonhos são todos grandiosos, coisas grandes, e eu sou grande também, andando com os outros. Turner deixou o fôlego escapar enquanto o Overcraft subia. Com um gemido,
a rampa de concreto para a interestadual, notando, de repente, que vinha segurando a respiração. Que outros? Os brilhantes. Outro silêncio. Não são gente. Você passa muito tempo no ciberespaço, Angie, quero dizer, plugada, com um console. Oh não. Só as coisas da escola. Meu pai disse que não era bom para mim. Ele disse alguma coisa sobre os sonhos. Só que estavam ficando mais reais. Mas nunca contei para ele dos outros. Quer contar para mim? Talvez me ajude a entender, a descobrir o que precisamos fazer. Alguns deles me contam coisas. Histórias. Antigamente, não tinha nada lá, nada que se mexesse sozinho, apenas dados e pessoas mexendo neles. Então alguma coisa aconteceu, e a coisa percebeu ela mesma. Tem toda uma outra história, sobre isso, uma garota com espelhos nos olhos e um cara que tinha medo de se importar com qualquer coisa. O homem fez algo que ajudou a coisa toda a saber de si própria. E aí, depois disso, ela meio que se dividiu em partes diferentes dela mesma, e eu acho que as partes são os outros, os brilhantes. Mas é difícil ter certeza, porque eles não falam com palavras, exatamente. Turner sentia a pele em sua nuca comichando. Alguma coisa que voltava a ele, vinda da corrente submarina do dossiê de Mitchell. Uma vergonha intensa em um corredor, tinta creme suja descascando, Cambridge, os dormitórios dos estudantes. Onde você nasceu, Angie? Inglaterra. Aí meu pai entrou para Mouse e a gente mudou. Para Genebra. Em algum ponto da Virgínia ele parou o Overcraft sobre o acostamento de cascalho e entrou num pasto abandonado, o pó do verão seco girando às suas costas enquanto dobrava à esquerda e parava entre alguns pinheiros. A turbina se apagou à medida que o Overcraft se assentava sobre sua saia. Agora é uma boa hora para comer, ele disse, estendendo a mão para a bolsa de lona de Sally. Angie soltou o cinto de segurança e abriu o zíper do moletom preto. Debaixo, vestia uma coisa apertada e branca, com a pele juvenil, bronzeada e macia, aparecendo na gola cavada acima dos jovens seios. Ela pegou a bolsa das mãos dele e começou a desembrulhar os sanduíches que Sally havia preparado. O que é que há com o seu irmão? Ela perguntou, passando-lhe metade de um sanduíche. O que quer dizer? Bem, tem alguma coisa. Sally disse que ele bebe o tempo todo. Ele não é feliz. Oh, não sei, Turner disse, curvando-se e se torcendo para aliviar a dor no pescoço e ombros. Quero dizer, acho que não, mas não sei exatamente por quê. Às vezes, as pessoas encalham. Quer dizer, quando não tem companhias para tomar conta delas. Ela mordeu o sanduíche. Ele olhou para ela. Tá me tirando. Ela concordou com a cabeça, de boca cheia. Engoliu. Um pouquinho. Sei que um monte de gente não trabalha para Mouse. Nunca trabalharam e nunca vão trabalhar. Você é um, o seu irmão é outro. Mas era uma pergunta a sério. Eu meio que gostei do Rude, sabia? Mas é que ele parecia tão maluco. Ele terminou para ela, com o sanduíche ainda na mão. Encalhado. Acho que o problema é que, às vezes, tem um salto que algumas pessoas têm que dar, e se elas não pulam, aí ficam bem encalhadas. E Rude nunca fez isso. Como o meu pai, querendo me tirar da Mouse. Isso é um salto. Oh não. Alguns saltos você tem que decidir por si mesmo. Apenas entender que tem algo melhor esperando por você em outro lugar. Ele parou por um momento, sentindo-se subitamente ridículo, e mordeu o sanduíche. Era isso que você sentia. Ele concordou, pensando se seria verdade. Então você foi embora, e Rudy ficou. Ele era inteligente. Ainda é, e conseguiu um monte de diplomas, fez tudo online. Fez um doutorado em biotecnologia da Tulane quando tinha 20 anos, um monte de outras coisas. Nunca mandou nenhum currículo, nada. Mas apareciam EADunters de todas as partes, e ele enrolava os caras, arranjava brigas. Acho que pensava que podia fazer algo por conta própria. Como aqueles capuzes nos cachorros. Acho que tem umas patentes originais ali, mas, de qualquer modo, ficou lá. Começou a vender e a fazer equipamentos para as pessoas, e era muito importante no condado. E a nossa mãe ficou doente, ela ficou doente por muito tempo, e eu estava longe. Onde? Ela abriu a garrafa térmica, e o cheiro do café preencheu a cabine. O mais longe que consegui chegar, ele disse, alarmado com a raiva na própria voz. Ela lhe passou a caneca de plástico, cheia até a borda com café preto e quente. E você? Disse que nunca conheceu sua mãe. Não conheci. Eles se separaram quando era pequena. Ela não queria renovar o contrato, a não ser que ele concordasse em dar para ela um tipo de plano de ações. Pelo menos, foi o que ele disse. Então, como ele é? Turner bebeu um gole do café e devolveu a caneca. Ela o encarou por cima da borda da caneca de plástico vermelho, os olhos delineados pela maquiagem de Sally. Me diga você, ela respondeu. Ou então me pergunte daqui a 20 anos. Tenho 17, diabos. Como você quer que eu saiba? Ele riu. Está começando a se sentir um pouco melhor agora. Acho que sim. Considerando as circunstâncias. E,
Subitamente, ele se deu conta da presença dela, de um modo que não havia notado antes, e suas mãos procuraram ansiosamente os controles. Ótimo! Ainda temos uma longa viagem pela frente. Dormiram no Overcraft à noite, estacionados por trás da estrutura de aço enferrujado que um dia havia servido como suporte para uma tela de cinema drive-in no sul da Pensilvânia, o casaco de Turner estendido no piso de chapas blindadas, embaixo da longa saliência da turbina. Ela havia bebido o resto do café, frio agora, sentada na abertura da escotilha quadrada, acima do banco do passageiro, observando os vagalumes piscando em meio a um campo de mato amarelado. Em algum momento durante os sonhos de Turner, ainda coloridos por visões aleatórias do dossiê do pai da menina, ela se encostou nele, seios macios e quentes contra as costas nuas através do tecido fino da camiseta que vestia. Então, estendeu o braço sobre ele, para acariciar os músculos lisos de sua barriga. Ele, porém, ficou quieto, fingindo estar em um sono mais profundo, e logo achou seu caminho para as passagens mais sombrias do Beowulf de Mitchell, onde coisas estranhas vieram para se fundir a seus medos e mágoas mais antigos. E acordou ao alvorecer, ouvindo-a cantar suavemente para si mesma, sentada na escotilha do teto. Meu pai é um diabo bonitão com uma corrente de umas 9 milhas e de cada elo está suspenso um coração de outra donzela que ele amou e enganou.